entrando na área de transferência da Gigahertz, 379º episódio, patrocinado pela ExpressVPN e apoiado pelos mais detensos em gigahertz.fm/apoio. E hoje, junto de mim, seu Marcos Mendes, Guilherme Rambo. Tudo bom com os senhores? Olá, tudo beleza aí? Beleza. Excelente. Tô sentindo um clima meio centenário. Pois é, nessa semana, tanto o A Fonte quanto a área de trabalho chegaram à marca de 100 episódios, que é uma marca incrível. Obrigado a todo mundo que deixou que isso acontecesse, que é todo mundo que escuta. Estamos aqui para fazer isso para vocês. Muito bacana chegar a essa marca. Para comemorar, os episódios foram especiais. No A Fonte, a gente recebeu o Adorno. Abraço, Adorno! Abraço. A gente recebeu ele lá para falar sobre linha de iPads, enfim, tudo que tinha rolado na semana anterior. E hoje, a gente gravou hoje, o editor já publicou hoje, quarta-feira aqui da gravação, o área de trabalho com o Rambo. Quer falar sobre o que você falou, Rambo? Rolou um papo sobre produtividade neurodivergente nos episódios recentes do área de trabalho e a gente resolveu fazer esse episódio para falar aí como que você consegue ser produtivo quando o seu cérebro funciona diferente da maioria das pessoas. Inclusive teve uma surpresa da Bia nesse episódio, mas só vou falar isso, só para deixar o pessoal interessado, então vai escutar lá que tá bem legal. Isso aí, obrigado mais uma vez a todo mundo que deixou que isso acontecesse, obrigado ao Adorno pelo tempo dele, disponibilidade para gravar no A Fonte, e a você, claro, Rambo, por também ter participado, e também ao Felipe e a Bia, afinal, o podcast só existe porque eles toparam fazer parte da Gigahertz aí há quase exatamente 2 anos, mas escutem esses episódios que foram bem bacanas. A galera fala, né, que uma empresa só vira uma empresa depois de 1 ano, 2 anos, porque tantos % das empresas morrem no primeiro ano e coisas do tipo. Eu considero que podcast só pode ser chamado de podcast mesmo depois de 100 episódios. Se não tem 100 episódios, tá brincando. Aí depois fez 100, agora o negócio tá sério. Aí engatou. 3 dígitos é o mínimo. Parabéns. Tem isso, né? Porque podcast, assim, se você pode fazer um podcast chegar a 1 ano lançando um episódio por mês, um episódio a cada meio ano, um episódio... esse podcast tem um episódio por ano, que é o Papo Tech hoje em dia, né? Então, tem um episódio por ano, inclusive saiu recentemente, o mais recente deles. Então, aí é fácil, mas agora, quando você chega em 100 episódios, aí é um comprometimento que você demonstra ali, né? Exatamente. Obrigado mais uma vez a todo mundo. Agora, Rambo, como é que estão os seus AirPods? Eles estão bem, mandaram um abraço. E um Próximo abraço pro assunto. Adorno. Então vamos Sobe vamos os aqui pros créditos. follow-ups. Aqui, né? Não, eu falei... Na real, foi uma epifania coletiva que todo mundo se abraçou uns tempos atrás quando a gente falou de bug de AirPods perdendo conexão, porque eu comentei achando que era uma bizarrice só minha e no fim das contas um monte de gente escreveu falando que tava com o mesmo problema. E aí aquela coisa, né, que é o mesmo sintoma, mas muitas vezes é só o sintoma e o problema de fato é outro, né? Mas teve algumas pessoas que comentaram e parecia ser exatamente o problema que eu tava tendo. Pois bem, recentemente, recapitulando, o problema é o seguinte: você tá ouvindo uma coisa com seus AirPods no iPhone, no meu caso os AirPods Pro, e daqui a pouco do nada para o que tá reproduzindo. E aí você olha, tá ali ainda na tela do iPhone, o Now Playing, e o iconezinho onde fica normalmente o ícone dos AirPods, fica aquele iconezinho do AirPlay, como se não tivesse os seus AirPods ali. E aí você vai ver e basicamente os seus AirPods desconectaram do iPhone, não totalmente, mas tipo, o output trocou e parou de reproduzir, e aí se você dá play nos AirPods, não reproduz, você tem que ir lá, feito um animal, selecionar os AirPods de novo e dar play de novo e aí volta. Pois bem, essa última semana e meia, isso aconteceu umas 3 vezes comigo, e aconteceu uma coisa que eu achei que seria impossível de acontecer com um bug desse tipo, que foi: eu encontrei uma forma de reproduzir confiavelmente esse bug. O que é bizarro, porque é um bug que parecia acontecer aleatoriamente, mas eu encontrei uma reprodução e eu já reportei para Apple o feedback, e inclusive eles já atualizaram o feedback lá, que tem vários reportes parecidos e tal. O que acontece? Ontem eu tava usando os meus AirPods Pro, tava ouvindo um podcast no Overcast, eu já até quero a fonte, e aí eu tava lá no 2º andar, eu tinha deixado o meu Apple Watch carregando aqui no escritório,
E aí eu sentei na cadeira da mesa da cozinha e aconteceu. O podcast parou, fui ver, o output tinha trocado, só que tinha um detalhe, o meu Mac estava em cima da mesa onde eu estava sentando, fechado, mas aí rapidamente eu abri o meu Mac, casualmente eu estava rodando uma versão de debug do AirBuddy via Xcode, então eu consegui naquele instante, tipo 1 segundo depois de dar o problema, eu não mexi em nada, só abri o Mac e fui lá, exportei um diagnóstico lá do AirBuddy, porque daí eu consigo ver qual é o device que é dono dos AirPods naquele momento. Uhum. E aí eu fui ver qual era o device e era o meu Apple Watch, que tava carregando aqui embaixo, eu tava lá em cima e por algum motivo isso aconteceu. Mas beleza, eu descobri que tem alguma coisa a ver com o Apple Watch. Beleza, eu não estava usando, ele estava carregando aqui embaixo, eu tava lá em cima. Aí, hoje de manhã, fui lá, eu uso o Apple Watch pra dormir, aí eu venho pro escritório, boto pra carregar, vou lá em cima, dou bom dia pro Yoshi, faço meu café, tudo mais, até eu sair pra passear com ele e o Apple Watch já carregou. Fui sentar na mesa pra tomar meu café, pum, desconectou. Exatamente do mesmo jeito que aconteceu. Aí eu, não é possível isso. Aí levantei, parecia um robô, né? Eu sentei na cadeira, levantei, andei de ré até onde eu tava antes, botei o podcast pra rodar, botei nos AirPods, esperei um pouquinho, fui, sentei, desconectou de novo. Então, é alguma coisa com perda de conexão com o Apple Watch e aí num movimento que você faz, o Apple Watch rouba a conexão dos AirPods do iPhone, sendo que o Apple Watch está carregando no outro andar. Eu não sei que bizarrice é essa, mas eu consegui reproduzir esse bug bizarro e eu consigo reproduzir confiavelmente. Se eu fizer isso agora, que o meu AirPod está carregando aqui, for lá em cima usando os AirPods e sentar naquela cadeira, os AirPods desconectam. É muito bizarro. Nossa, que loucura. E, bom, o fato da Apple ter respondido rápido, que já tem os 10 reports, etc., me faz acreditar que eles estão de fato investigando isso, sabem que tá rolando e talvez consigam resolver. Mas essas bugs malucos de conectividade... Foi assim, por acaso também nessa semana chegou um que a gente recebeu, que foi do Francisco Paiva Jr. Ele falou o seguinte: alguns ADTs atrás eu mandei um feedback contando sobre a interferência nos meus AirPods de terceira geração, que ficava sem áudio ou com som metalizado várias vezes por dia. Acho que o mistério foi resolvido, ele diz. Quando o elevador do meu prédio ficou quebrado por 3 dias, a interferência parou por 3 dias. Consertou o elevador, voltou a interferência. Então, essas coisas de conectividade são muito malucas. E você... Bom, não tem nada, Rambo, que você consiga fazer além do que você já fez, diagnóstico, etc., pra mandar pra facilitar, botar como um bug report, tentar emplacar como um novo pra ver se faz mais número lá? Eu acho que eu consegui fazer um reporte bem bom, assim, porque eu acho que pouca gente fez essa associação. E, de novo, pode ter vários outros bugs de desconexão e pode ser que, casualmente, eu descobri um que eu consigo reproduzir, mas, de repente, não era esse que estava acontecendo antes, era outra coisa, né? Não dá pra saber. Mas esse específico, talvez eu seja a primeira pessoa que conseguiu fazer essa associação, que é o Apple Watch carregando longe do iPhone e um movimento que você faz, né? Então, eu acho que eu tendo conseguido colocar essas informações no reporte, vão ajudar bastante eles lá. E também o fato que quando eu mandei o report foi logo depois de acontecer e eu incluí um sysdiagnose do iPhone e do Apple Watch. Tá, então, o que eles precisam tá lá. Né? Se não conseguir identificar agora, é porque é tão ruim. Porque tá tudo lá mastigadinho pra eles. Foi quase um report siracusiano, né? Que ele também manda super detalhado com os relatórios todos, etc. E o fato de você conseguir reproduzir consistentemente é excelente também, porque, pior das hipóteses, eles resolvem, sai um beta e falam: escuta, Rambo, testa aí. Senta naquela cadeira. Podemos mandar um engenheiro aí pra dar uma espiadinha? Qual que é a cadeira? Podemos mandar o Craig pra sentar na sua cozinha aí. É o contrário, né? Ao invés de levar era na casa do Craig que levava? Na casa do Ed? Era na casa do Craig. Chama o Craig agora pra sua casa pra ajudar a resolver o bug. Vem debugar aqui em casa. Tem bolo. Quando o problema é de desconexão, eu entendo, né? Ok, essa interferência, mas, por exemplo, no caso aqui do Francisco Paiva Jr., o que me pega é esse som metalizado.
Eu tava vendo, sei lá o que eu tava vendo, e aí tinha uma conversa, né, uma videoconferência, e aí tava com interferência, né, a conexão tá ruim, e aí tava com chiado. Só que sinal digital não tem chiado. Quando você tá vendo um vídeo, né, ou vai congelar, né, e você vai ver aqueles quadros verdes, né, enfim, pode congelar 5 segundos, 10 segundos, porque você não tem a informação, mas não tem chuvisco, não tem interferência, né, sei lá. Perdi aqui, o algoritmo não funciona assim, mas vou exemplificar. Você pode perder a informação do canal azul, aí você vê sem o azul na TV, mas você não tem informação errada, ou é 0 ou é 1. E eu fico pensando como é que o som pode ficar metalizado, né? De repente, não, teve uma interferência, e aí cortou os 0 e 1 só do canal, né, que manda lá os graves, né? Enfim, sei lá, né? Isso que me pega, porque ou você deveria não ouvir ou ouvir, né? Engasgado, né? Qualquer coisa assim. Cortando, Mas, e aí, obviamente, vai ter aqueles inícios, né? Às vezes a gente corta um áudio bem no iniciozinho e ficam uns sons esquisitos. Mas eu, assim, né, tem algumas definições que eu não consigo compreender, assim. Como é que vai ficar metalizado se o sinal é digital? E é bizarro como a corrupção analógica é muito mais bonita que a corrupção digital, né? Que, tipo, se você tá ouvindo lá, o pessoal gosta de LP, que tem aquele chiadinho e tal. É um chiadinho gostoso, assim, não é um negócio que incomoda. Ou até se você tá ouvindo um rádio e tem um chiadinho de leve, não é um negócio que você não consegue ouvir. Agora, se é aquele digital, assim, que fica... Você não consegue escutar, assim, é insuportável, né? Ou então, né, eu falei da semana passada do filme versus vídeo, né? Que o ruído do filme é bonito. As pessoas colocam o ruído de filme no vídeo pra ficar mais bonito. Agora, o vídeo, quando o sensor não tá com luz suficiente, que fica o ruído, fica horroroso, né? Então, eu sou a favor da corrupção analógica. De sinais, tá? Não tô falando de outros tipos de corrupção. Não me entendam mal. É bom esclarecer. Já tem alguém que já tinha lançado e-mail, botado e-mail novo. No âmbito do processamento de sinais. E o Fabiano Castelo foi lá em gigahertz.fm/feedback e ficou meio desconfiado do ChatGPT, a nova versão, a 4O, com essa omnimodalidade. Queria essa resposta instantânea aí, meio, né, assim, né? Ele ouviu os nossos elogios na semana passada e a baixa latência, e ele ficou olhando ali, mas né, não pareceu meio ensaiado, meio fake, né? Como um anúncio do Google um tempo atrás, né? Que pouca gente reparou, mas né, o evento termina com... E antes da gente encerrar, eu quero agradecer a equipe incrível da OpenAI, obrigado ao Jensen e o time da NVIDIA por oferecerem GPUs avançadíssimas para tornar essa demonstração possível hoje. Ele não acha que no curto prazo, para todos nós, pagando ou não, a gente vai ter a experiência que foi demonstrada lá. Por mais que os avanços sejam importantíssimos, para ele foi fake. Posso falar uma coisa? Demo fake, tá tudo bem. Tipo, eu não tenho problema nenhum com demo fake. Inclusive, eu acho um absurdo você, tendo a possibilidade de fazer um demo fake, você não fazer. Porque pra que você vai dar chance de dar errado? Por que a Apple foi inventar de fazer o demo do Face ID lá do iPhone 10 sem ser fake? Né? Botar só, quando der uma balançadinha no iPhone, destrava e faz de conta que desbloqueou com o Face ID. A questão do demo fake, aí a gente tem que fazer uma distinção. Quando eu falo de demo fake, é o seguinte, você tem um produto que faz alguma coisa, que tem um determinado recurso, ele faz de fato aquilo, mas no demo que você vai dar ao vivo, né, que aí no caso da OpenAI o evento realmente era ao vivo, você faz fake, mas você não tá fazendo algo que o seu produto não é capaz de fazer. Você só tá fazendo o demo fake para garantir que na hora do demo vai funcionar, para não atrapalhar o seu demo. Agora, funciona exatamente como eles mostraram lá, tipo, assim, a gente não tá com acesso a tudo aquilo, mas a latência tá ótima. Você fala com ele, ele responde quase que instantaneamente, né? O que eles fizeram lá, que eles disseram, foi ligar via cabo na internet, né? Inclusive eu fiz o teste aqui, eu liguei, o legal do iPhone USB-C é isso, né? Eu liguei o meu iPhone USB-C no Ethernet direto e realmente fica bem melhor. Por mais que o Wi-Fi seja ótimo, fica
bem mais esperto, né? É óbvio, né? Mas assim, eu não imaginei que ia fazer tanta diferença e fez. Então, eu não sou contra quando você vai fazer um demo, principalmente se é ao vivo, né? Aquele demo lá do Windows 95 que deu tela azul lá. Né? Era beta e tudo, tipo... Faz o demo ali funcionar para você passar a mensagem que você tem que passar sem interrupções. Steve Jobs, quando ele demonstrou o primeiro iPhone lá na keynote famosa, ele tinha vários iPhones e ele ficava trocando entre eles. E aí, porque não dava, se fizesse o demo todo num único iPhone, ele ia dar crash antes de terminar os demos todos. Então, foi fake? Ah, meu Deus, o demo foi fake, mas tudo que foi demonstrado, o device era capaz de fazer, mas você faz o demo fake para que você, né, consiga demonstrar. O AirBuddy, acho que a versão atual não é mais assim, mas ele tinha uns tutoriaizinhos quando você instalava ele pela primeira vez, que mostrava a mão da pessoa abrindo a tampinha dos AirPods para mostrar a janela. Quando a gente gravou aquilo, que foi um amigo meu que fez o modelo de mão lá, eu tinha um botãozinho do lado ali que eu apertava para abrir a janelinha do Mac, porque eu não ia ficar, vamos gravar 50 vezes fechando e abrindo e depender do Bluetooth funcionar perfeitamente para quê, né? Então, quando o fake é no sentido de garantir que o demo vai funcionar como deve funcionar, eu não sou contra. Eu sou contra demonstrar coisas que o produto não é capaz de fazer. Segue nessa linha, mas talvez acho que a palavra aí é ensaiadas. Acho que tudo bem uma demo ser ensaiada, tudo bem uma demo você, digamos, o tempo de resposta é 1 minuto. E você fala, olha, o tempo de resposta aqui é 1 minuto, né? E você não colocar aquele 1 minuto. O problemático para mim seria se eles fizessem uma demonstração falando, olha, o tempo de resposta é em 1 milissegundo e aí quando você vai usar é 1 minuto. Mas se tá condizente, acho que ok. Existe um espectro gigantesco de formas de apresentar que vai ver, por exemplo, o exemplo que ele falou do Google, que foi do Gemini, o primeiro Gemini, é perfeito. O modelo faz tudo o que tá ali no exemplo, com aquele, né, margem de erro para melhor ou para pior um pouquinho em relação à experiência que tá lá, a perfeita do demo. Mas como eles apresentaram, foi 100% mentiroso. Você não consegue interagir com o modelo do jeito que está lá, mas ele faz o que foi mostrado. E o Google pisou muito feio na bola na forma como eles apresentaram isso, porque eles deram eles falaram, vai funcionar assim, e não era assim. Funcionava assim, mas não desse jeito, sabe? Você pega o outro lado da coisa, Rabbit R1. O demo do dia de lançamento foi perfeito. Funcionou tudo, não deu um bug, não deu um problema, funcionou bonitinho. O produto não. Então, dos dois jeitos, mentiram com verdades, ou falaram verdades com mentiras, é a mesma coisa, né? No caso de apresentação da Apple, exemplo ao vivo, você pode ver até hoje, toda vez que vai ter uma demonstração de qualquer coisa, entram 2 Macs no palco, entram 2 iPhones. O Craig mesmo tentou ali, babou um, tinha outro, ele já na hora pegou o outro ali e foi. E beleza, né? Então, e fazer ao vivo dá aquele orgulho, né? O quem sabe faz ao vivo é um clichê, não é à toa, né? Segunda vez que eu faço o coach do Faustão hoje, tô meio assustado. Então, é uma coisa que pra quem tá criando um negócio, você fala, eu me garanto, eu vou fazer ao vivo e vai funcionar, né? Esse da OpenAI, no começo eles falaram, tá aqui com cabo, que a gente quer garantir que vai dar certo, etc. E o ponto aqui que o Fabiano levantou é muito bom, porque eles falaram mesmo, a gente agradece, etc. Tudo que eles mostraram lá é o que eles prometeram que vai acontecer mesmo e vamos ver como é que vai ser na prática. Acho que nos últimos 6 meses a gente se queimou muito em acreditar em demo e depois ver que eram as mentiras com verdades, né? Então vamos esperar pra ver. Uma coisa que muita gente veio comentando ao longo das últimas semanas, desde o anúncio aí na última semana, né? Do anúncio aí da OpenAI foi o seguinte: como é que eles têm poder de fogo para processar tokens nesse volume e nessa velocidade, se até antes de ontem era uma coisa muito mais limitada, muito mais cara. Então pensa o seguinte, né? Você usar na taxa de tokens lá custa alguns centavinhos, etc. Mas com vídeo, ele tá fazendo o quê? Transcreve tudo para texto para poder fazer a troca, etc. Junto com a sua voz também, a velocidade que está acontecendo, o tempo de processamento disso, e se for ou não convertendo isso para texto mesmo, é um volume muito gigante de tokens indo para lá e para cá, né? Como é que eles estão fazendo isso desse jeito muito rápido? É um jeito novo de lidar com esses modelos. Qual foi o avanço que eles conseguiram fazer para proporcionar isso? As placas da NVIDIA têm uma parte, mas o resto, né? Como é que ficou barato do nada para eles fazer isso e liberar de graça e etc? Uma coisa que me chama tá mal atenção, explicado porque eles não Mendes, mostraram ainda, não deram exemplo, mas...
é que eles chamam de GPT-4 ainda, não de GPT-5. Então não é um GPT novo, é um GPT velho ainda. Então, Qual de a onde mágica? tá vindo essa bitola nova pra eles conseguirem dar vazão a isso tudo, entendeu? Não, e a questão é a seguinte, eu tenho essas mesmas questões que você, mas eles não são obrigados a explicar. Tipo, Não, é claro que não. Não, Né? é mais legal não saber, que a gente pode não, especular. pois é porque eu fiquei pensando, nossa, mas que coisa, né? Porque, sei lá, geralmente essas empresas de tecnologia, por mais avançada que seja a tecnologia, por mais complexa que seja, eles pelo menos tentam explicar em termos leigos o que tá acontecendo. A Apple sempre explica, faz os desenhinhos lá, que muitas vezes é extremamente simplificado, mas pelo menos você tem uma ideia. Ah, beleza, eles fizeram isso e tirou isso aqui, botou aqui, 9 fora, ficou mais rápido. Agora, a OpenAI é 4O, E. Tipo, NVIDIA. Tá, o que a NVIDIA fez? Ah, placas. Então vamos ver se assim, a NVIDIA vai fornecer mais do que a gente já sabe. Eles agradeceram e fazia parte do acordo agradecer tanto o Jensen Huang, que é o CEO da NVIDIA, quanto a NVIDIA mesmo, e dourar a pílula e levantar ali a bola deles. A NVIDIA acabou de reportar resultado financeiro, deu acho que 5% de alta nas ações. Eles vão quebrar as ações, né, fazer aquela divisão lá para ficar mais fácil do pessoal voltar a comprar. Então tem movimentação acontecendo aí. Agora, sobre especificamente esse recurso de voz, é muito louco porque, primeiro, todo mundo achou que o que eles anunciaram lá no evento era o que dava para acessar no app. O Sam Altman falou, gente, não. Isso que tá aqui no app tá faz 6 meses, vocês só não viram. O negócio já existe. Tudo que o pessoal tá mexendo, que tá maravilhado, já tinha. Vai ser melhor ainda, gente. O Segura anúncio aí. mal feito, né? Então, é porque é tanta coisa saindo que, assim, a não ser que você dedique um tempo todo dia pra ver tudo o que apareceu, é impossível de acompanhar. Mesmo quem acompanha não consegue acompanhar tudo. Você tem que escolher, né? Então esse lance Nem de a voz... Scarlett Johansson consegue acompanhar, né? Aliás, era um assunto que eu queria trazer aqui. Já vamos emendar esse e depois a gente passa pro feedback seguinte aqui que chegou. Pessoal, aqui é o Marcos Mendes do futuro. Para avisar o seguinte, a gente está prestes a ter uma discussão sobre a Scarlett Johansson, se a voz dela foi copiada pela OpenAI pro GPT novo e etc. E a maldição da quinta-feira bateu cedo. De quarta para quinta-feira, mal acabamos a gravação do episódio do ADT, saiu uma matéria que vai ter na descrição do episódio do Washington Post, dizendo que eles tiveram acesso a documentos e até a sessões de gravação, etc., da profissional que foi contratada pela OpenAI para fazer a voz da Sky, e que em momento nenhum no briefing, durante o trabalho, teve menções nem a Scarlett Johansson e nem a Samantha, a voz lá do filme Her. Além disso, isso tudo aconteceu antes do Sam Altman entrar em contato com a Scarlett Johansson para tentar licenciar a voz dela. Então, neste momento, parece mesmo aí que a OpenAI vai comprovar, basicamente, que ela não quis mesmo copiar a voz da Scarlett Johansson, da Samantha, mas mesmo assim, a gente optou por deixar a discussão que a gente teve ao longo do episódio sobre isso, porque a discussão foi bacana, os pontos foram interessantes, ainda que retroativamente talvez um ou outro não faça mais tanto sentido, mas tá aí, link na descrição sobre essa matéria e de volta ao episódio. Eu sei que é legal querer que a história seja que a OpenAI copiou a voz da Scarlett Johansson, pediu autorização, não deixou, ela fez mesmo assim, etc. A OpenAI precisou tirar do ar porque ela foi pega com a mão na botija, a boca na botija, alguma coisa na botija. Eu não achei parecido. É legal achar que é, mas não, desculpa, gente, não é parecida. Ela é empolgadinha, ela é meio chavequenta lá, a voz, né, ficava flertando, etc. Mas a voz mesmo não é uma voz de mulher empolgada, não é da Scarlett Johansson. Apesar de ser muito mais legal achar que é, falar que é, pra poder depois jogar pedra, mas tem que ser verdade, né? Olha, eu não vou comentar sobre a voz propriamente dita, porque eu não consegui fazer um comparativo. O que eu vi que as pessoas... Porque o que aconteceu? Pessoas que têm contato com a Scarlett falaram pra ela, sem saber de história nenhuma, só, tem essa voz aqui que chama Sky, inclusive, que foi você que gravou essa voz aqui? Tá parecendo você naquele filme, né? Que ela parece um personagem que ela fez num filme lá. O que dizem, né? Eu não sei. Uhum. Mas beleza. E aí o que rolou foi que, né, o jurídico dela lá entrou em contato e tal, porque supostamente a OpenAI tinha feito contato com ela pra pedir pra ela ceder a voz pra fazerem, ela não topou, e aí eles acharam uma voz supostamente parecida, e aí o que pega pra mim
E esse fato que eu não imagino que o PR da Scarlett Johansson ia mentir e inventar que isso aconteceu. Tanto é que a própria OpenAI admitiu, né? E o fato da OpenAI ter tirado a voz imediatamente do ar. Que aí pode ser só, né, o medo do processinho, mas assim, se você tem convicção que não foi pra imitar a voz dela, não é igual a voz dela, nós temos certeza e tal, com a grana da Microsoft e tudo mais por trás, você deixaria e brigaria na justiça. Você tirar do ar, assim, imediatamente, só com uma cartinha do advogado, pra mim, dá um indício de, deu ruim. Assim, tudo o que você falou é verdade, mas a voz não é parecida. É uma voz de... E tem esse contexto inteiro faz ficar mais fácil de querer achar que é parecido. Porque ela fez o personagem do filme que é igualzinho o negócio agora de verdade da OpenAI. A OpenAI não pediu autorização, chamou de Sky. Ouvir a voz agora, porque eu vou achar que é igual. Porque então, agora né? eu já tenho todo esse viés de ter ouvido a história. Então e não a adianta. OpenAI, sim. E eles não se ajudaram, né? Porque, putz, o Sam Altman na véspera tweetou Her. Cara, pra quê, pelo amor de Deus, você fazer um negócio desse? Né? Tem esse lance. Por que ele tweetou isso? Me explica. A funcionalidade é parecida com a do seu filme, Deus né? agora? Então, mas, cara, eles não se ajudaram. Mas num teste cego... Pra mim tá claro que, assim, tinha uma obsessão do Sam Altman com Her, e ele queria ter a voz da Scarlett Johansson, e ele mandou alguém lá, ou ele, ou uma equipe, foram lá e replicaram Her na Sky, que não, você ouvindo, você justamente fizeram pra não ser, tipo, copia, mas não faz igual, pra não dar ruim, deu ruim, eles sabendo por trás que foi pra copiar Her, tiraram do ar pra evitar maiores problemas, porque se não tivesse culpa, eles não teriam tirado a voz do ar. Então, assim, por mais que o resultado final não seja a voz dela, eu estou acreditando no seu julgamento, a intenção era. Então, né, as circunstâncias todas facilitam muito pra tudo isso. E tem todo o lance de a Big Tech acha que pode fazer o que ela quiser. Então tem tudo isso junto. Mas se você botar ela falando e uma voz falando a mesma coisa, você sabe exatamente qual que é uma, qual que é outra, porque parece é diferente. Que todo CEO de empresa de tecnologia é um moleque adolescente. Que, tipo, você é obcecado com esse personagem e você não... Cara, você não tem aceita, uma empresa bilionária, sei lá, quanto que tá valendo esse negócio. Aí você precisa fazer isso, tipo, por mais que não tenha copiado, mas não faz, sabe? Não sei. Cria lá só pra você, libera só na sua conta a voz da Scarlett Johansson, que não é da Scarlett Johansson, e aí você se delicia lá ouvindo história de Ninar na voz de Her, e não faz isso, sabe? Não tuita o negócio. Pedir pra dar ruim, né? Eu acho que tem bastante semelhança entre a voz e o personagem, não que seja a voz dela. Tiraram uma faixa, tiraram um agudo, né? Tiraram alguma coisa que deixa diferente. Mas acho que a personalidade, né? Essa coisa, né, que você mente falou, né? De mulher empolgada, né? Eu acho que é o filme. Eu acho que tem né, o Ramo falou, né, do chefões adolescentes. Eu acho que existe uma linha que a gente não cruza, que é o limite da personalidade, né? Aí você tá entrando tá colocando ali o pé no quintal da Scarlett. Eu acho que quando você, entre aspas, né, rouba conhecimento, pega o livro sem autorização, eu acho que dá pra encaixar como um fair use, né, que é o benefício de todos e, né, tem uma justificativa, né, ali. Se é certo ou não, a justiça vai decidir, mas tem uma história que você pode contar. Agora, quando você pega a personalidade da pessoa, algo que é dela, né, ou de um conjunto de pessoas que criou aquele personagem ali, né, e você traz pra si e não é visando o todo, cara, né, pra vender mais, pra aparecer aqui com filme, né, pra um hype, aí você tá cruzando uma linha clara. Não, é um capricho, né? Porque no fim das contas, ninguém liga. Na prática, tipo, não ia vender mais ChatGPT porque tem a Sky lá, tipo... É um capricho de, eu queria tanto fazer um projeto que tem a voz de Her, então eu vou botar lá, né? Mesmo que eu não consiga, eu vou dar... E aí o problema é que com isso, eles destruíram, se já não estava destruída essa possibilidade, destruíram a possibilidade de licenciar de fato personagens. Imagina que legal daqui a um tempo você ter lá o Buzz Lightyear, o Mickey,
um monte de personagem divertido pra você conversar no chat GPT, ia ser mó legal, né? Eu não acho que era muito plausível isso antes, mas se já não era, agora esquece, né? Não vai só personagens, só os que eles mesmos criarem, né? O Facebook, por exemplo, fez personas, tem tipo o Snoop Dogg, tem a imagem do Snoop Dogg, mas ele chama Game Master, e é um tipo um GPT de você conversar com dica de jogo. Aí tem a YouTuber de yoga, que ela tem o nome dela, aí tem o rosto dela, mas ela chama Yoga Master também, né? E aí, então tem essa... Eles já fizeram isso, mas as personalidades, as pessoas falam assim, a gente não vai colocar o nosso nome aqui, porque se eu der um comando errado e a pessoa se machucar, a culpa é minha, né? Eu tô botando aqui, então eu vou botar meu rosto pra ajudar a vender a ideia, adotar produto, etc. Mas o nome mesmo vai ser tudo diferente, né? É o contrário, né? Você tem um personagem interpretado pela pessoa de verdade. Então, eles estão fazendo isso. E o curioso com a Scarlett Johansson é que é sempre com ela, né? Ela acabou não, faz uns 2 anos, né? Teve aquele filme do Viúva Negra. É Viúva Negra? Acho ela que faz? Que a Disney estreou no cinema e depois botou no streaming. E pagou ela só pelo cinema. Falou, a gente não vai pagar streaming, pagamos pelo cinema, você quer mais o quê? Ela processou, etc. E acho que fizeram um acordo fora dos tribunais. Agora esse lance também, toda nova tecnologia sobra pra ela. E pros advogados dela, né? Mas, enfim. É a Rita Lee dos Estados Unidos. Total. Agora, um outro feedback que eu falei que tinha vindo pra cá foi do Douglas Nevitz, que ele falou assim, que chamou muita atenção dele na demonstração do GPT-4o, eles não esconderem que estavam usando o iPhone, estavam usando o Mac, né? Ele falou, pra vocês, quem vai pagar pra quem aí, tá? No iOS 18, por exemplo. Ele falou, particularmente, não vejo a Apple gastando 20 bilhões por um erro de estratégia, no caso dela, né? Porque eles perderam a Nuvia, por exemplo, né? Que eles acreditavam que era um erro focar em chip de servidores. A Nuvia foi uma empresa de chips fundadas por ex-Apple, que teve até a chance de fazer a compra, etc. A Apple não quis, porque, como o Douglas falou aqui, não quis investir em chip de servidores. Isso já custou mais de 4 bilhões em placas da NVIDIA, e a Nuvia na época era mais ou menos 1 bilhão, né? O que acabou resultando na Qualcomm se aproximando do System on a Chips M. Ele falou que fica claro que a Apple não estava esperando esse boom de IA, isso é bem claro mesmo, mas quem vai pagar quem depende mais de quem aí no lance Apple e OpenAI? Primeiro de tudo, eu discordo que a Apple não estava esperando esse boom de IA, porque em 2017 ela finca essa marca de IA com os Neural Engines, senão ela não teria feito. Ela só não usava o termo. Ela em 2017 com o A11 Bionic, se lembro bem, ela traz uma GPU própria. Primeiro ela usava a Power VR antes disso. Ela traz uma GPU dela, ela que desenhou a GPU. Ela não tá pegando um chip da RM prontinho e colocou, chapuletou lá, e é meu aqui, pegou uns fios de cobre e colocou junto e fez a coisa funcionar. Ela projetou essa GPU própria e vem projetando essas GPUs desde 2017. E ela optou por colocar esses Neural Engines, que a gente não sabe muito, a Apple nunca detalhou muito sobre esse projeto, mas a Apple tinha ali uma visão de Neural Engine. O que a gente pode argumentar é que a Apple não estava olhando que seria feito na nuvem. Aí, né, que a visão da Apple seria fazer ali no silício, né, como ela diz, né, para privacidade, fazendo no local e não subir para uma nuvem. Mas que a Apple tinha noção do que estava acontecendo, né? Porque você não tem nenhum outro chip com IA. Você tem as TensorFlows, que são GPUs comuns, onde você instala esse modelo de IA, você instala o driver TensorFlow, né? Você instala o driver de IA. A Apple falou, não, a gente tem aqui algo dedicado para IA. Ela pode ter apontado local, nuvem, errado, mas algo de IA, acho que a Apple, pelo menos em termos de hardware, sabia que ia acontecer. Mas não de IA generativa, que eu acho que muita gente se refere a IA quando fala sobre IA generativa, que começou em 2017. Quer dizer, começou antes, etc. Mas o Transformer saiu, o paper, o Attention Resolving Need é de 2017 do Google, e precisou até 2022, né, até com o ChatGPT, para todo mundo entender. Falar, pô, agora tem uma oportunidade, tem chão aí que dá para cobrir.
Mas isso sim, não só ela, mas o mercado inteiro foi pego de surpresa, mas não o IA, desse modo mais amplo mesmo, no sentido de machine learning. O que ela própria fala, já tem um monte, gente, vocês querem mais o quê? A gente quer o que a gente tá vendo, que não tem. Eu falo, tá bom. E talvez seja isso, né? Então, nesse caso, eu acho que a Apple precisa muito mais aí da OpenAI. E fico curioso pra saber como é que foi esse acordo exatamente, e pra onde vai o dinheiro e quanto. Eu imagino que saia do bolso da Apple e vá pra OpenAI, mas... sei lá, às vezes o Tico consegue uns milagres, né? Eric Yu também, nunca subestime aquela camisa havaiana. Ele chega lá, dá uma dançada, distrai, pá! Alguém assina o acordo e nem viu o que foi. É verdade. E já o Pedro Lazari, falando sobre a história do DDA, de pagamento automático de boleto, ele falou que sobre essa chance de vir um zero a mais na conta ou algo do tipo, alguns bancos, quando você cadastra o débito automático, você pode limitar qual o valor máximo que você vai aceitar para disparar o pagamento. Caso, exceder esse limite, não é pago. E na parte de segurança, dos boletos ali nos golpes, o débito automático é uma parceria entre o banco e o emissor do boleto. Então você só consegue cadastrar débitos automáticos das instituições que são previamente cadastradas no banco. Ou seja, é uma conta de luz, vai ser só conta de luz emitido pela concessionária de luz. É mais perigoso, pagar um boleto de golpe que foi emitido por uma pessoa X ali no seu CPF do que via débito automático dos boletos. Todas as informações que ele disse nessa mensagem foram novas pra mim, não sabia de nada disso. Até falei na semana passada, os meus medos todos eram infundados, então agora eu tô vendo com isso aí que ele mandou. Obrigado por ter mandado esse feedback, mas acho que eu vou continuar pagando manualmente mesmo. Minha dica é o seguinte, pergunta seja franco, tem certas coisas que você tem que desenrolar, Você tem que ser um bom carioca. Você vê um cara pra instalar a internet, você não deixa o cara lá só instalando, Você chega ali, pô, não quer almoçar não, rapaz? Não almocei aqui, já almoçou? Não, senta aqui, almoça aqui comigo. Aí vai conversando com o cara e com isso você vai descobrindo certas informações de como a coisa funciona. E no caso dessas coisas, pergunta pro seu gerente de banco o que ele faz. Mas tem que ser desenrolado, porque se você perguntar pra ele ali, ele vai responder o que você quer ouvir para contratar o serviço. Mas descobre o que o seu gerente de banco faz e você vai ter mais motivos para confiar ou não. Já o Bruno Franco, que na questão de fotos, ele não é um usuário do Google Fotos, mas foi empolgado baixar o aplicativo para testar os recursos de IA que ficaram disponíveis para todo mundo. E para surpresa dele, o aplicativo só permite que você use se der acesso a todas as fotos. Tentou várias vezes a opção de selecionar as fotos, aquelas que ele gostaria de editar, mas sempre dava mensagem que precisava permitir acesso a todas as fotos. E aí, resultado, ele desinstalou o app. Então, eu vi que ia sair... Na verdade, o Google anunciou, que essas... O IA passa o dedo aqui em cima do carro, você tira o carro da foto, que era uma coisa que tinha pintado primeiro lá pro Pixel 8, com base no Gemini Nano, e depois eles falaram, isso vai chegar tanto pro Android quanto até pro Google Fotos do iOS. É festa pra todo mundo, Mas com esse feedback quando eu vi, saiu, acho que foi ontem, tipo terça ou quarta-feira, essa notícia de que tava disponível, eu pensei, bacana, depois eu vou passar lá e vou dar uma espiadinha. Mas agora tem justamente o que ele falou, Tem esse grande porém, um asterisco enorme, que é que você tem que necessariamente dar acesso às fotos todas. Aí eu perdi um pouco da vontade, porque eu sei fazer exatamente o que a IA faz no Photoshop, eu levo mais ou menos 15 segundos pra fazer edições rápidas também, Então não é uma necessidade enorme. Que pena, Mas para quem quiser testar, o recurso parece ser poderoso, com esse asterisco enorme de que você tem que necessariamente, que pena, dar acesso a todas as fotos do aparelho. E Mendes, sabe o que o Victor fez? Com o teclado macro? Ele que começou toda essa, digamos, recorrência permanente dos teclados macro. Ele comprou um teclado que já vem com um teclado macro acoplado. O Logitech Pop Keys, que tem ali uma fileirinha extra de teclas e eles vêm com emojis. Aí ele foi e pegou a impressora 3D dele, imprimiu novas teclas para substituir ali os emojis, já colocou ali ChatGPT, o Gemini, e ficou simpático ali. Ele mandou uma foto,
ficou simpático, viu? Eu achei muito legal. Eu vou deixar o link na descrição aqui da foto que ele mandou. Tem ali tanto o impressinho, você vê, né, de impressora 3D lá, o botãozinho tanto de ChatGPT quanto esse do Gemini mesmo. Gostei bem dessa ideia. Esse teclado aqui, que foi o que eu comprei, que o Rambo tem também. Eu não sei como é que chegou pra você, Rambo, mas pra mim, quando eu tirei ele ele vem num saquinho, né, que vem da China, essas coisas assim. Então, eu tirei o teclado, aí, conforme eu fui tirando o teclado, eu vi que faltavam teclas. Aí eu chacoalhei o saquinho, virei assim, as teclas caíram todas em cima da minha mesa também, né, veio tudo solto. Eu fui lá, botei uma por uma. O que me deu a dica de que as teclas são trocáveis e substituíveis. Eu falei, Sim, então esses já pretendo... teclados mecânicos você sempre consegue trocar os keycaps, é bem fácil. Então, o lance todo de teclado é uma coisa que eu sempre escutei todo mundo falar, e tem o Mike Hurley, que ele tenta empacar cuidado, esse então, tecladinho macro aí é a porta de entrada para teclados mais fortes. Eu sempre tive uma preguiça de todo esse buraco de avestruz assim, mas agora eu já falei, putz, teclas que vão ser de abrir pasta vão ser azuisinhas, porque a pasta do macOS é azul. Tecla de fazer função de lá vai ser roxinha. Ah, ia ser legal, hein? Ter teclas de programa mesmo, de multi ali. Com a possibilidade ainda de fazer isso com impressora 3D, Rambo, você vai ter um pouco de trabalho. Se eu ficar muito louco, eu vou encomendar umas teclas com você. Ah, mas você não vai gostar do acabamento, não. É, tem isso, né? O acabamento da impressora 3D, pelo menos do tipo que eu tenho, que é aquela que deposita o plástico, o acabamento não fica aquela coisa pra tecla de teclado, eu acho que eu não me garanto, né? Tem as impressoras de resina, que eu acho que o acabamento fica mais lisinho, mais bonito, de repente pode ser uma alternativa. Tá, pode ser. Mas eu já vi que pelo menos teclas coloridas é uma coisa que eu vou acabar montando, assim que eu defini exatamente como é que vai ser cada um dos atalhos. Eu já falei, o meu sonho é comprar um apartamento do lado do meu, fazer dos dois aí eu vou ter um apartamento de 200 metros quadrados, mais até, aí eu vou ter a sala da impressora 3D, e aí eu vou ter 3 tipos de impressora 3D, uma máquina CNC, porque a impressora 3D de resina e tal, ela exige todo um ambiente controlado e para você também não ficar respirando o produto, e a minha mesmo, se eu uso plástico ABS, não dá para ficar tipo aqui no escritório com a impressora respirando aquele vapor de plástico que, né, no longo prazo não faz bem. Então é legal ter um ambiente específico para isso, mas vai demorar um pouquinho e vai custar caro. Tá. O Augusto Alves está aqui ao vivo e fala assim, nem de resina fica 100% aí não. Ele falou que a parada é comprar keycap no AliExpress mesmo. Então sim, beleza. Sim. Tem N vendedores no Brasil também, Mercado Livre, você acha? A opção não falta. Mas muito legal como é que tá ficando aqui o teclado do Victor. Vale a pena passar na descrição. E obrigado a ele por abrir esse admirável mundo novo aqui pra todo mundo, especialmente pra mim. Ele foi o paciente zero, contaminou todo mundo. Exatamente. A gente tá espalhando esse vírus. E essa semana o site Anadela apresentou aquilo que eu gostaria que a Apple apresentasse. Mas isso é um problema. Mas vou falar disso já. Antes de tirar um minuto aqui do episódio, para agradecer a ExpressVPN, que está patrocinando esse episódio do ADT. ExpressVPN oferece 2 grandes vantagens, que são uma conexão segura para você navegar e a possibilidade de você usar a internet como se estivesse em qualquer país do mundo. Privacidade, todo mundo já sabe. Quando você se conecta, especialmente a um Wi-Fi público, geralmente os seus dados são o preço da conexão. Com a ExpressVPN, você protege a sua conexão e você passa a usar o seu dispositivo, seja computador, seja celular, tablet, Apple TV ou até mesmo de TV, com tudo criptografado. É como se você estivesse numa espécie de modo anônimo permanente. Isso quer dizer que ninguém consegue rastrear a sua atividade e nem olhar para os dados trafegados. Já a parte de poder se conectar como se você estivesse em qualquer lugar do mundo é ótima porque você pode acessar o catálogo da Netflix como se estivesse nos Estados Unidos, por exemplo, que é diferente do catálogo que ela disponibiliza aqui no Brasil. A mesma coisa para outros serviços de streaming, não só de vídeo, como de música também, e ao contrário, também funciona. Então, se você estiver fora do país e quiser acessar um vídeo do YouTube, por exemplo, que só está liberado no Brasil, com a ExpressVPN você vai na lista de uns 100 países que ela oferece, seleciona Brasil, ativa e pronto, dá para ver o vídeo. Uma preocupação que muita gente tem com o VPN é como isso afeta a velocidade de conexão. E isso é uma coisa com a qual a ExpressVPN também se preocupa. Por isso ela oferece uma conexão rápida, sem atraso, conexão estável, confiável e conexão segura.
ainda por cima. Para conhecer melhor a ExpressVPN, faz o seguinte: acessa expressvpn.com/adt e com esse link você vai ganhar 3 meses grátis na assinatura do plano anual. Você tem 30 dias para testar também e ainda por cima, assinando por meio desse link, você ajuda aqui o podcast. Então, acessa lá expressvpn.com/adt, garante seus 3 meses de graça na assinatura do plano anual e começa a navegar pela internet de forma segura, sem ninguém bisbilhotando o que você faz. Muito obrigado, ExpressVPN, pelo patrocínio do ADT e pelo apoio a toda a GHz. Valeu! Pois bem, Microsoft Build, eu gostei muito daquilo que vi. Queria que a Apple apresentasse essas coisas. Já sei que ela não vai apresentar, mas queria que ela apresentasse algo naquela linha. E isso para mim é extremamente preocupante, porque se o Satya Nadella fez aquilo que eu quis, fez aquilo que o Satya Nadella é um indiano, tá? Os indianos conquistando o mundo. Se ele comanda a Microsoft, se ele apresentou as coisas que eu, um mero carioca podcaster, consegui imaginar, eu acho que ele tá fazendo errado. Ele tinha que fazer muito mais. Cara, eu não tenho expectativa nem de que daqui a 3 anos o macOS e o iOS tenham as coisas que a gente viu apresentadas pelo Google, especialmente pela Microsoft no macOS nessa semana. Eu não sei o que vai acontecer. Eu acho que nem funciona mais você ter uma fórmula de uma vez por ano, você ralar para ter coisas a apresentar, e não é assim, vamos apresentar aqui tudo que vai pintar no macOS ao longo do próximo ano. Cara, em junho do ano que vem, mesmo que você trabalhe muito numa coisa incrível que você vai lançar em março, como é que vai estar, né? Pensa como é que estava do ano passado para esse ano, eu não sei. Esse evento foi muito legal. As promessas, vamos ver, né? Vamos sempre fazer agora esse disclaimer, porque ele é importante, né? Tudo o que foi apresentado ali é muito interessante, é empolgante. Evento ao vivo, mó legal. Google fez ao vivo, Microsoft fez ao vivo. Nossa, OpenAI cara, fez ao isso vivo. Pra mim tá, assim, tipo, muito triste, porque Apple, vamos lá, vai. Né? Pô, pelo menos a WWDC, sei lá, um evento por ano ao vivo. Todo mundo tá fazendo. Aí a Apple faz aquela produção cinematográfica mó bonita e tal, mas não é a mesma coisa. É muito mais legal o evento ao vivo. Tanto é que eu nunca fui muito de assistir evento de Google, Microsoft e tal. Eu assisto os resumos, né? Porque por questão de tempo mesmo. Mas também tem a questão da AI, que tá mais interessante, né? Mas, pô, agora eu faço questão de assistir pra ter o gostinho de ver um evento de tecnologia ao vivo, sem ser aquela coisa plastificada da Apple. Totalmente. Muito mais legal. E, enfim, se na semana passada eu tava preocupado de que o que a gente já viu de coisas legais mesmo não vão chegar no sistema, agora eu tenho certeza que não vai ter isso. E penso isso em produto, penso isso na parte de desenvolvimento, né? Tô muito curioso pra ver como é que vai ser o Xcode com AI. Mas, cara, eu tô com medo. Eu falei no Stack Trace, o Xcode não funciona agora sem AI. Vão botar AI e não vão arrumar nada, vai ficar só aliás, eu entendi direito escutando o Stack Trace e o Xcode não é exatamente nativo? Ele é tipo... Não, ele é sim. Sei lá. Ele é sim. É? Então a gente tava comparando com o Visual Studio Code. Talvez tenha dado confusão, porque os dois são Code, né? Aí o Visual Studio Code é Electron, e aí é que tá o problema. O Xcode é mais lento que o Visual Studio Code, que não é nativo. É que eu tava bem numa ladeira que é íngreme aqui, aí eu perdi um pouco do foco, que eu queria não desmaiar. Então eu só tava correndo. O sangue desceu pras pernas, então, aí faltou. Foi exatamente isso. Então então faz um pouco mais de sentido agora, né? Mas, cara, uma das coisas, isso foi apresentado nem no Keynote, mas ao longo da semana mesmo, lá pro GitHub. É o GitHub Workplace, é um GitHub mais né? Você vai, abre um issue do GitHub, vai ter a IA que vai ler o issue e falar, putz, entendi. Vai em toda a Codebase, que pode ter centenas, milhares de arquivos e passa projetos e tal. A promessa é essa, tá? Altera a parada toda, altera a documentação do negócio e fala assim, beleza, vamos aí? Pá. Se funcionar direito, é inacreditável. E detalhe, abre um pull request que um ser humano vai revisar, né? Sim, tá. Não publica sozinho, né? Sim, né? Era um tá tudo beleza, vamos aí. Isso estava encapsulado toda essa parte. Então, se funcionar, vamos ver, etc. Sim, apresentar hoje, na WWDC, apresentar tipo um GitHub Copilot de você pedir, fazer um prompt e ele te ajudar a fazer o código, cara, isso é o mínimo da obrigação. Isso tinha que estar pronto há 6 meses. O mínimo é realmente você ter um assistente dentro do
o editor de código que te ajuda um autocomplete bom, né? On steroids, que a gente brinca. Então, especialmente nessas últimas 2 semanas, tudo o que eu tô projetando, né? Tudo o que eu esperava que fosse chegar na WWDC, agora é o básico, agora é o mínimo. Assim, se não tiver isso, não faz sentido não ter isso aí, especialmente se a próxima atualização grande de coisas assim for acontecer no ano que vem. É uma eternidade. Então, não é que eu tô preocupado, mas eu tô assustado. Porque o modelo que a gente tá acostumado não funciona mais. Você tá preocupado de ter que mudar para Windows. Essa é a sua preocupação. Tá, pode ser. Cara, mas vem do evento... Que é a minha preocupação também, que eu fico olhando o negócio e, caraca, daqui a pouco eu vou querer usar o Windows desse jeito. Mas é aí que tá. Tudo que eu olhava é assim, nossa, que legal. Mas eu não tenho vontade de comprar um PC Windows pra usar. Porque ia vir todo o resto do Windows, que não é o meu favorito. Então as funções estão... Putz, que legal. Eu espero que isso chegue um dia no macOS. Não foi, nossa, esse Surface tá mais bonito. E de fato está. Nossa, esse Surface tá mais... O falou de um tablet que ele testou, não sei se era OnePlus, alguma coisa assim. E foi uma coisa muito parecida. Só que ele chegou, de fato, a usar o device. E ele falou, pô, cara, eles resolveram multitarefa de um jeito que a Apple não conseguiu resolver com 50 milhões de multitarefas que tem no iPad. A Apple não resolveu de um jeito tão bom quanto eles resolveram, só que o tablet é uma porcaria. E o sistema não é legal e tal, mas a multitarefa eles resolveram. Se a Apple copiasse exatamente como eles fizeram a multitarefa, tava resolvido multitarefa no iPad, mas o resto é tudo uma porcaria. Então, não dá pra ter tudo, né? O primeiro ressalva aqui, o que o Mendes fala, pegou lá um problema e vai resolver o problema. Eu acredito que isso seja factível. Eu não sei qual o nível dos problemas que ele vai conseguir resolver. Porque muitas das vezes o problema que vem não é um problema igual o do Rambo, que senta e desconecta os AirPods. É o cara falando, cara, você tá fazendo a conta aqui de segunda a quinta, vale pra sexta também, então é só... transforma ali o segunda a quinta para segunda a sexta. Aí o código pega lá onde é que tem aqui um 2 a 5. Ah, não é de 2 a 5, é de 2 a 6. Pronto, resolveu, né? Então tem muitas coisas que são... A maneira que a pessoa escreve já apresenta a própria resolução. Que nem aquela frase, né? Que sei lá de quem... Se você consegue escrever qual é o seu problema, você já tem metade da resposta. Então... eu sou bem cético com relação a isso. Acho que o Coca também tá mostrando um certo nível de ceticismo, porque assim, é ótimo pra sugerir. Assim, de repente a pessoa reporta um bug e ele sugere, por exemplo, eu acho que esse bug tá nessa linha, nesse arquivo aqui. Quem sabe você dá uma olhada. Porque assim, o negócio, você falou, se a pessoa sabe a resposta. Muitas vezes, em projeto open source, a pessoa não vem com um problema pedindo uma solução. Ela vem propondo uma solução para algo que pode ou não ser um problema, de fato. Às vezes a pessoa entendeu errado como determinada coisa funciona. E aí tudo bem, o negócio vai lá e abre um pull request que faz o que a pessoa pediu. Aí é sua competência como mantenedor topar ou não e ver se o que foi feito tá correto e funciona e tudo mais. Mas aí eu fico pensando, por exemplo, aí não é open source, mas eu uso issues do GitHub, tenho tudo no GitHub lá, do AirBuddy, que eu tenho uma tag nas issues que é hardware, que são bugs relacionados a coisa de hardware ou features que precisa de um hardware específico para testar. O Copilot não vai conseguir pegar os AirPods e testar para ver se a alteração resolve, né? Aí complica, né? Mas aí também... Eu ia dizer que é um edge case, mas não é, porque tem muito software por aí que interage com hardware. E aí isso você encaixa N outras coisas, né? E você, quando corrige um bug, às vezes você cria outros, né? E aí o seu código, nem sempre, nem todo o projeto tem lá testes unitários para todo o código bonitinho, que aí a AI poderia rodar os testes unitários para garantir que não quebrou nada. Então, é uma coisa que na teoria é muito interessante. Pode resolver pequenos probleminhas, assim, tipo, alguém fala lá, pô, o README aqui tá cheio de typos, né? Tem um link quebrado, não sei o quê. De repente isso a AI corrige. Ah, tem um botão ali que não tá fazendo nada. Aí vai lá e, faltou botar action no botão, vai lá e bota. Coisa simples, assim, né? Futuramente, de repente, ela vai pegar os AirPods e vai testar. Mas, atualmente, eu espero coisas muito simples disso. E eu não sei se eu prefiro
que seja assim e eu vou lá e reviso o pull request, como se eu fosse revisar o que um ser humano submeteu, ou se eu prefiro só ler a issue e fazer o mesmo, se é simples assim. Porque se eu vou revisar, é outro mindset quando você tá revisando e quando você tá fazendo. E de repente, se eu vou revisar, eu vou olhar ali e... tá bom assim. E aí depois eu vou... deu esse problema aqui porque ela não viu que essa variável é usada lá naquele outro lugar que aí tá nulo e aí dá crash. E se fosse eu fazendo, eu ia pensar nisso na hora. Não, tem que cuidar porque aqui vai naquele, né? Então, eu não sei. Eu ainda sou bem cético. Vou querer experimentar isso aí na prática. Mas por enquanto eu acho que não vai ser tão mágico assim. Por enquanto uma boa ressalva, né? Mas... Acredito que vai conseguir fazer muita coisa, né? Essa coisa de referência de variáveis, os compiladores resolvem, né? Sabe das referências, acredito que ela vai conseguir saber que aquela variável, se mexer aqui, vai afetar lá também. Ela pode mal calcular, mas acho que ela vai ter uma boa noção do projeto, do alcance. A minha questão é a complexidade da issue, né? Uma coisa é colocar suporte aos novos AirPods de quarta geração, né? Outra coisa é falar, cara, muda o ícone dos AirPods de quarta geração, né? Vai lá, pega uma imagem, faz uma imagem do novo e coloca. Vai gerar um ícone todo torto. Né? Às vezes é uma nova funcionalidade que você quer, às vezes é uma coisa pontual. Acho que tem um ajuste ali, mas é encantador. Como eu fiquei encantado também na parte daquela... Quando fala dos agents, né, que eu não tive como não lembrar do Rabbit, né, do R1 com os seus LAM, né, o Language Action Model, que ali tem a ver com os workflows, naquela parte que né, do Copilot Studio, mas eu fiquei ali encantado, né, é o workflow, né, é uma automação ali por fluxo, similar aos atalhos em nuvem, mas a promessa é que você é um Rabbit R1 na nuvem. E ela tá trazendo isso, assim, né? E isso foi que eu gostei. Embora a gente possa falar que tudo ali é OpenAI, né? Que ela pegou as coisas da OpenAI, botou um selo, né, Copilot, né, um selo Cortana que ela já descontinuou, né? Ela fez uma Cortana / uma Siri, não sabia onde enfiar, precisou de uma OpenAI para resolver o problema. E também a NVIDIA, né, fez agradecimentos para todo mundo, só não fez para Intel, né? Fez para NVIDIA, fez para AMD, agradeceu todo mundo, parceria com a Qualcomm lá no Surface, que o Mendes gostou pra caramba. A Intel tá num cantinho chorando em posição fetal, né? Faz tempo já. Inclusive, esse Qualcomm tem lá a Neural Engine, né? A NPU, né? Os processadores neurais. Eu gostei muito do como um todo do que eu vi, né? Bate muito com a minha visão, como falei, isso é preocupante, porque a minha visão era um OpenAI ali do ladinho, sendo um assistente nas coisas, e é exatamente isso que a Microsoft apresentou, mas salpicado em todos os produtos na nuvem, no GitHub, o local para você fazer as coisas, nos seus workflows, a maneira, os exemplos que ela apresentou, acho que ela foi muito feliz, né? Eu agora posso virar um jogador de Minecraft, né? Eu ficava ali... Cara, esse demo, por mais que tenha sido coisa de jogo, que eu, né, no geral não me interessa tanto, mas esse demo eu achei sensacional. Porque eu não entendo as regras do Minecraft, eu não sei quais são as regras ali. Eu não sei como é que eu minero as coisas, como é que eu junto isso com aquilo para dar aquilo outro, né? E você poder conversar, né, com... Cara, e ele entender, né? Ele saca o que tá rolando na tela e te diz, não, junta isso aqui, né? Eu achei, eles foram muito, muito felizes. Aquela dificuldade que eu tinha que era uma dificuldade com os exemplos, né? Que eu falei, cara, quem é que pergunta, né? Eu até falei, quem é que pergunta o que é isso aqui? E eles foram muito felizes naquela apresentação, na demo do tênis. Cara, eu vou fazer aqui, você sabe, né? Pô, eu vou fazer uma caminhada ali, eu não sei se vai chover, se não vai, como é que vai estar o tempo. Tá legal eu usar isso aqui? Aí o cara falou, não usa isso aí não, né? E a fala, não usa isso aí não, isso aí, usa esse aqui que é bomba. Eu achei esse demo muito legal, porém eu vi um furo que eu não sei se outras pessoas perceberam, que em nenhum momento a AI mencionou ou perguntou o tamanho do tênis, né? E como é que ela sabe que tamanho... de repente ele
configurou em algum lugar isso já, ou pelo histórico de compras ela já sabe. Mas, né, isso aí eu achei... Pra mim, isso aí entrou quase no lance lá de comprar passagem aérea, que, assim... É que tem pessoas e pessoas. Se eu vou comprar um par de tênis, eu sou muito específico, eu vou querer saber tudo do tênis, eu não vou só aceitar a sugestão, né? Eu posso até pedir sugestões, mas aí eu vou lá pesquisar e selecionar por conta própria, que às vezes também tem calçado que o tamanho tem que ser um a mais ou um a menos, né? Dependendo do calçado. Então, essa parte eu achei um pouquinho furada, embora eu tenha achado o demo maneiro. Aliás, você falou desse negócio de comprar passagem, eu tava reassistindo faz um tempo a primeira demonstração do R1, que ele lembra que a gente até comentou, né? Que ele, comprar passagem? Comprar, ok, né? O negócio nem tem sensibilidade a toque na tela pra interface, né? Aquela parte foi tão fake... Não, que sabe o que é pior? Que não existe, né? A gente não falou sobre isso quando a gente tava comentando o R1, mas a tela dele é sensível ao toque. Mas pra teclado só. É desativado, tipo, o sistema não usa porque Sim. tem uma rodinha, então desativa a tela sensível ao toque e faz as pessoas usarem essa rodinha ridícula que não funciona direito, né? E aí a tela sensível ao toque é usada só pro teclado. Então, provavelmente nessa época, eles ainda estavam permitindo o toque na tela. Mas enfim, era só um parênteses que eu falei, olha, a gente observou que era fake porque não mostrava a interface de compra. Tá aqui. Acreditem que tá aqui, tá? Eu vou dar 3 toques aqui, tá tudo comprado. Tá bom, cadê? Não vou mostrar. Tirando. O que me chamou a atenção tecnicamente, que eu achei interessante, e aí entra também no lance que o Coca falou de, né, já ser o que eu esperava, de certa forma, mas o que eu gostaria de ver a Apple fazer, e aí é que entra a nossa preocupação que a gente falou, né? Mas que tomara que a gente esteja errado e que a gente, né... Eu quero ser surpreendido, não pela Apple fazendo exatamente o que a gente viu nesse evento, ou sendo muito melhor. Eu quero ver uma história. Eu quero que eles me convençam que o que eles estão fazendo vai ser útil pra mim. É isso. E aí também entra aquilo que eu sempre falo. Quantas dessas coisas que foram apresentadas no evento vão estar sendo usadas no dia a dia das pessoas daqui a um ano? Né? Isso é uma coisa que a gente vai ter que ver, né? E aí isso... Porque tem muita coisa que demonstra bem, né? O demo fica legal, mas ninguém usa na prática. No memo, não vai. Exatamente. Então tem coisas que são assim, e aí isso a gente só descobre com o tempo. Então daí meio ano, um ano a gente vai saber. É um Agora, a questão arquitetural que ele falou de ter um runtime do Copilot, que é como se fosse o Win32, né, que era a API de interface lá do Windows antiga, que revolucionou, né, ali as interfaces no Windows na época, é como se fosse isso, né, para AI. Eu acho que pode ser um pouco exagerado, assim, porque se a Apple quisesse falar que ela tem um AI runtime no iPhone, no Mac, ela poderia falar. Porque tem frameworks, tem o lance lá de, clica com o botão direito na foto para remover o background, extrair o foreground e tal. Isso já tem nas coisas da Apple faz algum tempo já, só que ela não chama de AI, de repente agora ela vai começar a chamar, né? Mas outras coisas, tipo estilo, né? Fazer um restyle da foto e tal, achei bem maneiro. Lance de sugestões de e-mail, tudo muito legal, né? A gente tem que ver aquela coisa, como funciona na prática, o que de fato vai ser usado. O que eu não achava que ia ser tão legal e que cada vez mais eu tô me convencendo de que é mó legal, é esse lance de você ter o assistente como se fosse uma pessoa do seu lado, olhando pra tela do seu computador e te ajudando. Pra tipo, tô no Minecraft aqui, né, que é um demo mais de diversão, mas tipo, sei lá, tô aqui no Numbers, como é que é mesmo pra fazer um filtro aqui na tabela e tal? Clica aqui, papapá. E é legal que o negócio te falando, você vai lá, faz e você aprende. A ideia é que no futuro você não vai mais precisar fazer, o negócio vai fazer pra você, mas... Por enquanto, eu ainda gosto da ideia de o negócio me ensinar e eu fazer pra eu ainda me sentir um pouco útil. É tipo a receita, o bolo que já vem pronto, mas que você tem que botar o ovo pra sentir que você tá cuidando da família. Tem toda essa história de que tem as receitas um lance, de bolo... né, que com esses bolos de pacotinho surgiram nos Estados Unidos, e aí você só colocava água ou leite, acho que era água até. Ele já vinha com ovo em pó, leite em pó, só que aí as donas de casa se sentiam muito inúteis, aí eles mudaram a receita pra você precisar colocar ovos e leite.
Aí você sentia que estava fazendo a receita para sua família, não estava comprando o bolo em formato de miojo, só botando água para ele crescer e você servir, né? Exato. É exatamente isso. Esses exemplos que a Microsoft deu ao longo de todo o evento, da sugestão de resposta de e-mail, por exemplo. Cara, é uma coisa muito, se funcionar direito, muito poderosa, né? Mas esse é o tipo de coisa que tem como funcionar direito, a gente sabe, né? E isso já entrou naquela categoria de básico. Mas assim, chega um e-mail, eu nunca faria isso com potenciais anunciantes da Gigahertz, mas chega aqui um e-mail de potencial anunciante da Gigahertz. Ele fala assim, posso mandar essa resposta aqui já com o Media Kit? Lógico. Aí ele pega das 4 versões, pega a versão errada, entendeu? Essa minúcia, o último passo para fazer funcionar é importante, né? Mas todas essas interações que eles mostraram tem uma coisinha a mais que é muito legal, que antes não dava para fazer, né? Então, isso com o botão direito lá no menu de imagem, copiar, recortar, colar, retirar o fundo. Você não precisa abrir a foto, né? Ou então esse de Restyle, né? Crie imagens similares, já abre ali para você já com prompt, etc. Você rabisca lá junto com o prompt, vai fazer mais essas coisinhas, né? Que é interação simples para um resultado avançado, muito bacana. De chegar ao que tá na tela, o Coca matou a charada semana passada, que a gente falou, pô, né, OpenAI, o ChatGPT 4o, só o de Mac, vai ver o que tá na tela, etc. E o Coca falou, segura aí, build semana que vem. Pá, deu exatamente isso aí. Só pra falar, no Mac já tinha, clica com o botão direito numa foto no Finder, Quick Actions, Remove Background. Já tem essa feature. Não sabia, tá vendo só? Tô reclamando aqui que não tem, quando na verdade já tinha. Sobre o novo Windows Copilot Runtime ser tão grande quanto o Win32... É preciso, mas é um exagero. É que nem falar, este novo iPad é a maior coisa que já aconteceu desde o iPad. Esses jeitos de promover, não é superlativo, mas assim, com muita pompa, assim. Tá. A ideia, por exemplo, vamos falar do Rewind, que eu acho Recall. Já esqueci. Recall. Recall, a Microsoft é Recall. Rewind era a IA que fazia isso. A gente até vai falar dela daqui a pouquinho. Mudou de nome também, né? Virou Limitless agora, vai ter o Pendants também. Eles falaram sobre o que rolou no evento, mas o Recall é o quê? Vai ficar... Privacidade asterisco, a gente já fala disso. Mas vai ficar acompanhando tudo o que aparece na tela do seu computador durante 100% do tempo, o que você viu de imagem, apresentação, etc. Vai armazenar isso como se fosse no banco de dados vetorial, que é basicamente a mesma coisa ali de você ter coisas de GPT, das imagens, não, de palavras e tokens, etc. E você vai ter uma busca tipo Time Machine, que você pode ir scrollando ali na linha do tempo para ir voltando no tempo de você ver o que tá tudo gravado da sua tela, ou então você pesquisa, escuta, semana passada, tava vendo um exemplo lá, tinha uns vestidos de festa, tinha um azul bonito, que era no estilo tal, qual que era, hein? Aí o negócio foi lá, era esse aqui. Ah, é verdade. Não precisa estar nem no texto o que você está pesquisando. Tinha outro exemplo que era assim, eu vi uma apresentação que tinha um slide com uma marcação, um texto em rosa, qual que era mesmo? Ele achou o arquivo e já foi direto no slide. Então, eu vou chamar de coisinhas que são enormes. Essas coisinhas são muito interessantes. A parte de privacidade é o quê? Se você não quiser indexar programa tal, situação tal, você tira isso e é tudo local, armazenado local, criptografado. A grande mudança é justamente essa, né? Fazer o lance lá de armazenar as imagens, uma coisa que não vai, aparentemente, ocupar tanto espaço assim. Não falaram até quando você consegue voltar no tempo, ficou uma coisa meio no ar, ou pelo menos eu não vi. Depende de quantos terabytes você tem, né? Exato. Imagino. Então, porque é tudo isso o que o Rewind dizia que tinha resolvido com um método de armazenamento que era infinitamente mais eficiente e etc, etc. O CEO da Rewind falou, gente, quando a gente resolveu fazer o nosso, que era o que funcionava para Mac e fazia recall de chamada de Zoom e de mensagens e de e-mails, etc, ele falou, quando a gente fez, a gente sabia que das duas uma. Primeiro, ou as pessoas iam comprar muito a ideia ou ia flopar. Ficou meio no meio do caminho ali e a gente sabia que isso não era uma questão de ser, era uma questão de quando e isso ia chegar de forma nativa nos sistemas operacionais. Esse dia chegou. Felizmente, não foi uma surpresa pra gente, porque a gente já sabia. Estamos trabalhando em formas diferentes, em formas de ter as nossas soluções, as decisões de produto que a gente acha que vão ser bacanas para vocês e vamos continuar aqui. A gente tem outras coisas, tem o Limitless Pendant, que é um que você usa no dia a dia, ele vai armazenando com o que você fala, etc. Privacidade, asterisco lá. Então, é o tipo de coisa que eu penso, cara, não tem muita esperança disso vir agora no macOS desse ano, né? Cara, eu vou ficar muito decepcionado, sabia? Porque
correndo o risco aqui, né, modo Stack Trace, né, é tão fácil, mas assim, cara, não é uma coisa tecnicamente tão complicada. Tanto é que a Rewind fez sem ser o fabricante do sistema operacional. Então você sendo, o Windows Server já tá aqui no macOS, ele já tem uma textura com tudo que tá na tela, ele já sabe quando muda, qual janela mudou, ele consegue, faz os embeddings ali toda vez que muda a tela, bota num banco de dados vetorial criptografado, armazena por X dias, vai removendo os mais antigos à medida que isso... Cara, assim, não é rocket science. É uma parada que o resultado é incrível, mas com a tecnologia que a gente tem hoje em dia, isso não é rocket science, é uma coisa que a Apple tem mais do que capacidade de fazer, e eles já têm inclusive o nome perfeito para esse recurso, que é Time Machine. Não precisa nem dar nome. Né? A interface tá pronta. Exatamente. Então, cara, vai me decepcionar, porque... E aí o lance é justamente esse, tipo, você consegue fazer isso ser eficiente porque você não precisa armazenar um vídeo de 7 dias de você usando o computador. Você armazena só os metadados que você extraiu de cada frame e ali alguns keyframes de quando trocou ali a tela e tal, com uma compressão eficiente. Então, é uma coisa que você consegue fazer e... A Apple também tem a vantagem que, como ela controla o hardware, se isso for, por exemplo, só nos Macs com Apple Silicon, já tem a Neural Engine, já tem o Secure Enclave, então ela consegue garantir com absoluta certeza que isso é criptografado de um jeito que nenhum processo no sistema, nem rodando como root, consegue acessar. Eu não sei no Windows como é que funciona isso, porque o hardware é mais variado, né? Mas aí no caso da Apple eles conseguem fazer isso. Então Apple, por favor, se não vier no 15. no macOS 15.0, que venha no 15.2, vai. Valendo nada, você acredita que isso vem antes da WWDC 2025? Que isso chega pra gente antes da próxima atualização, próxima versão do sistema? Não, mas eu vou ficar decepcionado mesmo não esperando. E no caso, sendo, né, você tendo acesso ao sistema operacional, a Apple nem precisa, entre aspas, gravar o vídeo. Ela sabe quais são os aplicativos que estão na tela, sabe quais são os componentes de cada aplicativo. Sabe, cara, você abriu um arquivo ali, ela sabe qual é o conteúdo daquele arquivo. Então ela não precisa ver o texto que estava na tela, indexar aquele texto. Ela pode indexar o arquivo, acessar o arquivo. Você estava acessando uma página. Sendo um engenheiro chato do EC, você acaba tendo que fazer. Claro que é melhor fazer isso que você falou, e com certeza faria. Mas assim, e se o app usa um framework maluco lá que renderiza tudo numa textura OpenGL na tela, aí o sistema operacional não sabe que texto que tá na tela. O app também não é acessível para voiceover e tal, o que é horrível, né? Mas enfim, existem apps que são assim. Então, de qualquer forma, você acaba meio que tendo que ter ali aquele screenshot, digamos assim. Mas com certeza, usa ali os metadados de acessibilidade, todos os metadados que, de fato, o sistema já tem essas informações. O próprio Windows Server do macOS, ele tem tudo que tá na tela em layers. Então, o que tá atrás, ele tem lá a layer, então ele consegue, mesmo que a janela esteja coberta por outra, ele consegue pegar lá o que tá atrás. Então, agora eu tô com a tela aqui da nossa gravação na frente da pauta. A pauta tá cortada. O sistema consegue ver o texto da pauta mesmo estando cortado. Então, tem esses detalhezinhos que você, sendo o sistema operacional, você consegue fazer de um jeito muito mais eficiente do que qualquer app de terceiro faria. Enfim, eu queria tentar focar... Eu ia dar o exemplo da Apple e tentar voltar para a Microsoft, que o pessoal fala, você sempre fala, mas não tem como comparar. Primeiro que a gente está nesse ecossistema e depois que a gente olha e fala, nossa vida, né? Fazer o quê? Então, tudo isso. E, por exemplo, outra coisa também que eles anunciaram que foi legal, interessante, vamos ver, a parte toda do hardware mesmo, né, dos laptops. Eles fizeram um flex grande sobre parcerias, né? O que apareceu de marca parceira de AMD, Qualcomm, Intel, Lenovo, Samsung, Dell, Asus, HP, Acer, todo mundo participou ali, que é a Microsoft falando o quê? Estamos trazendo esse poder graças a isso aqui. Estamos excluindo quem não está aqui. Que é quem? A Apple, porque não vai ter mesmo parceria para fazer esse tipo de coisa. Então, é o mercado inteiro se juntando do outro lado, né? A Microsoft investindo na parte ARM cada vez mais, tem o Snapdragon X para rodar lá bonitinho no Windows Copilot. Eles compararam, estão se posicionando frente a frente, né? Mostraram o MacBook Air, o M3, né? 58% mais rápido,
tiraram sarro que o Mac não tem touchscreen, etc. Então, e tudo isso, o design dele, né, agora ele é naquele formato trapezoidalzinho, né, que o MacBook Air acabou de abandonar de vez, mas é o M3. Teve uma coisa também, eu não vejo problema, mas para ser justo aqui no que estão falando, né, para reportar, sei lá, para falar papo de ventoinha. Esses computadores todos ou tem ventoinha confirmado ou não falaram se tem ou não, e por isso é injusto comparar com o MacBook Air, cujo um dos grandes benefícios é não ter ventoinha. Eu não sei na prática que tipo de diferença isso faz para o cliente final. A não ser que você seja o John Siracusa, público, você chega no ponto frio, que laptop que você tem aí? Você não vai... Não é a ventoinha que vai fazer você decidir se você quer ou não, e não é a presença ou ausência de ventoinha que vai fazer você optar por comprar um Surface ou um MacBook Air. Não existe esse cliente imaginário para justificar essa comparação. Por outro lado... Você está invalidando a existência dos Syracusas do mundo, que incluem Eles são nicho. É um nicho de pessoas com bom gosto que não querem um jato decolando em cima da mesa toda vez que der uma esquentadinha. Mas as pessoas ou já têm ou elas vão comprar um MacBook Air, independente do que na dela. Sim, pode imprimir no tela, não vai comprar um Surface. Não muda nada, não muda nada. Mas assim, eu continuo achando ruim, né? Ventoinha ruim, não adianta. Né? Mas... não é o que faz eu comprar ou deixar de comprar um Surface. Faria assim, tipo, se eu estivesse considerando um ou outro por outros motivos, a ventoinha pesaria na decisão, mas não seria o que faria decidir por um ou por outro. Acho que essa coisa de ventoinha, ela reflete muito mais uma coisa de eficiência do chip do que qualquer outra coisa, né? Uma maneira dos caras deles chegarem e baterem no peito, não precisa que de cooler, a gente consegue fazer aquilo outro. Um faniquito. A faniquitoinha. Eu achei um pouco injusto essa comparação. É 58% mais rápido do que o M3, porque eles compararam com o Elite. E o Snapdragon X Elite, ele tem muito mais um punch de M Pro do que M padrão. Você olha ali a potência do Elite, ele é mais um Pro, e o Plus ele é mais um M padrão. Então achei que compararam coisas diferentes, mas fizeram, eu quero bater no MacBook Air, o que tem é MacBook Air 3, vou pisar no MacBook Air. Eles fizeram o jogo correto, né? E eles até poderiam chegar e falar, olha, esse Elite aqui, ele chega junto do M3 Pro. Não estaria errado. Mas também, quando a Apple lançasse o M4 Pro, poderia dar um tapa também. Mas acho que foi né? Enfim, foi um marketing ali, mas muito bem montado. A verdade é que nenhuma comparação agora vale mais nada. Porque tem tanta variedade, tanta variável de tanta coisa, que é só você escolher um que faz você parecer melhor e você fala que é esse. A Apple faz isso quando anuncia chip novo. Em comparação com o 486, 1 milhão de vezes melhor. Puxa, é verdade, não disse nada, né? Então, compara com o modelo anterior quando vale a pena, quando compensa mais, porque o número é mais bonito, não compara com o anterior. E tem o lance de que as pessoas vão trocar de Mac todo ano, por isso você pode mostrar com o Mac era 2 anos. Mas essas comparações, elas perderam o valor. A Microsoft não ia falar assim, escuta, em comparação com o chip pau a pau, a nossa é pior. Não vai fazer isso, né? Esse flex que você falou é importante, assim. A Apple fala, nosso chip é muito eficiente sem ventoinha, porque a gente manda bem. A Microsoft fala, o meu tem mais ventoinha, o meu tem ventoinha, mas tem mais desempenho, pega eu. Pro público final não faz diferença. Exatamente, não faz a menor diferença, né? Você tá entregando mais desempenho, né? Mas a próxima versão vai ultrapassar sem ter ventoinha, a mãe natureza. A mulher no telhado. O ponto aqui, eu acho que eles mandaram muito bem e falando, olha, a gente tem aqui uma eficiência, a gente tem aqui a potência, né, não perde nada vamos colocar assim, pro Mac padrão de mercado. A gente tem os chips neurais aqui com capacidade de fazer o processamento local das coisas. Fizeram um jogo certinho, assim, guardando as devidas proporções, mas foi uma build irretocável, assim, não tem o que você... claro, sempre tem, mas enfim, não tem o que você melhorar ali, né? O que eu gostaria de ver nessa build que eu não vi? Não tem. E por isso que é preocupante também. Mas, assim, perfeita. Eu sei, eu queria, assim, SwiftUI para Windows. Rumble, faz o AirBuddy para Windows aqui. Aí eu fazia.
Tanto isso é verdade que em algum momento do papo de hoje, teve a brincadeira, né? Pô, cara, vou comprar aqui um Surface. Não quero ir pro Windows. De tão precisa, perfeito que foi a apresentação. Ô, Apple, você pode, por gentileza, portar o macOS pra esse negócio aqui? Obrigado, né? Mas isso, você falou do lance da ventoinha, não é tanto a ver com o negócio de AI e tudo mais, mas assim, eu já fiquei me perguntando às vezes... Tá, Apple, legal, seu chip é super eficiente, é incrivelmente rápido e eficiente ao mesmo tempo, mas e se você fizesse um chip desse jeito que esquenta? Quão melhor poderia ser, assim, pra quem não liga? Tipo, eu quero ligar um Mac na tomada e consumir toda a energia do bairro inteiro e eu quero que ele voe. Como que ficaria? Você faz pra mim, né? E a Apple não faz, então a gente não sabe, né? Eu não sei, eu acho que não é assim que chips funcionam, então acho que não é só... Não, deixa ele esquentar mais que vai rodar mais rápido, né? Chega até certo ponto e só derrete. Álcool o chip. É a Paraty dos processadores, né? Tem algumas maravilhas, né? Por exemplo, LED é uma maravilha, né? LED, a lâmpada incandescente, ela só transforma em luz 2% da energia, o resto vira tudo calor. Então assim, é um lixo, né? O LED, praticamente aproveitamento de 100%, e é maravilhoso você pegar um elétron e fazer com que o elétron ele, né, vire um fóton naqueles comprimento de onda que vai ser o azul. Aquilo é uma maravilha, né? Tanto é, Coca, que o que define a eficiência do LED não é tanto a lâmpada, é o circuito, o driver, né? Tanto é que vai ter um monte de gente ouvindo aí gritando pro player de podcast: não, mas eu tenho lâmpada LED aqui e esquenta. Não, o que esquenta não é o LED, o que esquenta é o circuitinho que tá atrás que alimenta o LED. E eu acho que a eficiência passa um pouco por isso, né? Hoje a Apple ela não tá olhando para aquele Mac que fica na tomada. Hoje a Apple olha para o Mac que tá na bateria. O iPhone, que acaba sendo a mesma coisa, o iPad também. E ali você precisa de uma eficiência, né? Não dá para hoje você ter os discos, né? o HDD, o CD-ROM, né, que é uma tecnologia ultrapassada. Hoje, né, o NVMe, é uma outra tecnologia, né, virou a chave do processo. Né? Seria bom que a Apple falasse: aqui eu tenho um chip aqui de energia ilimitado, mas aí já entra ali um pouco no servidor, que foi uma área que a Apple, né, abandonou. Essa Apple corporativa, que até, né, teve aquelas parcerias com a IBM ali na década passada, hoje a gente não ouve mais. A Apple, ela é para criativos, entre aspas, né? Aquele cara de negócios, né? Tá lá no Windows, ele vai curtir poder fazer os workflows, aquele cara vai usar atalho no iPhone pessoal dele, não vai usar a automação no Mac dele. Então tem algumas diferenças, tem muita gente, não é só o criativo, mas, né, essa vibe de criativo. Então acho que tem uma coisa ali, né, da Apple marcar um ponto, falar com os clientes dela, e a Microsoft também falar com os clientes dela, e nesse momento a Microsoft conseguiu falar muito bem com essa galera, né, e deixou a galera dos criativos que quer um assistente. Cara, eu quero, coloca uma OpenAI aqui pra mim, integrada no sistema, né, de alguma maneira. O que dá esperança com relação ao lance dos chips de... Não que esperança fique engraçado, porque parece que eu tô doido pra Apple lançar um chip que fica vermelho de tanto que esquenta só pra ser mais rápido, né? Não. Quanto mais eficiente, melhor, independente se é na tomada ou não. Mas mudou, acho que a partir do M3... Porque como é que era antes? M1 e M2. O Pro era duplicado, o Max era quadruplicado, o Ultra era sextuplicado, enfim. Ia só dando Command D ali no processador e beleza. E aí você tinha ali o Pro... Né, os números que eu falei talvez não estejam certos, mas era mais ou menos isso. A partir do M3, o Pro, o Max, o Ultra passaram a ser outro chip. Tipo, é a mesma arquitetura, mas não é só o chip duplicado mais vezes.
Isso mudou a partir do M3 e tudo indica que no M4 vai ser assim também, talvez até mais. Então, de repente, isso seja justamente para eles terem uma flexibilidade de, não, esse aqui é o chip de desktop parrudo que vai estar sempre ligado na tomada, então esse aqui a gente consegue dar uma caprichada a mais aqui e deixar ele passar um pouquinho do envelope de eficiência para entregar mais performance no final do dia. Então, eu tô curioso para ver como vão ser esses processadores da linha M4, as versões não móveis, digamos assim. Muito que bem, mas e você? Gostou ou não gostou? gigahertz.fm/feedback. Manda a sua opinião, o que você concorda, o que você não concorda do que você ouviu em relação a essa build. E foi lá no /feedback que foram o Wesley Augusto, o Douglas Modena e o Matheus Júnior falando basicamente a mesma coisa. O Wesley disse que aconteceu algo curioso, ele estava escutando um podcast de Fórmula 1 em inglês, no aplicativo nativo de podcast da Apple, no Mac, e do nada entrou um anúncio em português. Tomou até um susto, você pensou que tinha alguma coisa de fundo rodando no Safari, mas não, era isso mesmo. A Apple está adotando anúncios pagos em podcast agora, né? Como é que é isso? Será que vai ter planos, né, para o Apple Podcast Plus sem anúncios? E o Douglas Modena disse que confirma isso, né, que a Apple estaria incluindo os anúncios em seu aplicativo de podcast. Tomou o susto quando ouviu um anúncio local antes do podcast e depois disso resolveu migrar para um outro aplicativo. No momento ele está testando o Overcast. E por fim o Matheus, né, pergunta se a gente notou que os anúncios do podcast do Waveform do Brownsley, ele tá com anúncio em português, né, pro público brasileiro. Ele tava num episódio lá e num 1h15 vem uma propaganda, né, mandando lá consultar uma loja, e o mesmo não acontecia no SoundCloud. Ele ficou, né, empolgado, assim, achou interessante e inteligente. É engraçado que tem 3 questões com interpretações diferentes do que está acontecendo e com opiniões diferentes do que está acontecendo. Uhum. E não por culpa desses pessoal, nenhuma é o que está acontecendo. É muito louco, né? Porque você olha, por exemplo, o Wesley e o Douglas. Você viu que a Apple está inserindo anúncios de podcasts? Não é isso que está acontecendo. Pra você ver como é complicado, né? O serviço leva a culpa. Exatamente. O Matheus trocou de app de podcast por causa disso, e não é a Apple que está inserindo. Isso, a gente já falou sobre isso aqui algumas vezes pelo menos, mas a inserção programática de anúncios. Eu não sei o que aconteceu, mas nos últimos 2 meses, muitos podcasts gringos passaram a contar com anúncios em português. Eu não sei a opinião de vocês, mas pra mim a qualidade dos anúncios é muito ruim, de produção mesmo. Ela é bem inferior ao que a gente tá acostumado, né? E isso, pra mim, a gente pode tentar falar rapidamente sobre isso, eu acho... A inserção programática de anúncios, eu acho ela desrespeitosa com todo mundo. Com o conteúdo e com quem está escutando. Porque, por exemplo, o Matheus falou, você viu aqui no programa do 17 de maio, no 1h, 16 minutos e 30 segundos tem um anúncio. Eu fui lá, não tinha. Por quê? Porque o anúncio foi inserido pra mim de um outro jeito, foi um outro anúncio, não foi esse que ele falou, né? Pra quem tá vendendo os anúncios, isso é ótimo. O discurso é o seguinte, e a gente aqui na Gigahertz já recebeu proposta de passar a inserir anúncios assim. Quando você que tá escutando o podcast pede pra baixar o episódio, na hora que você tá antes de baixar, ele pega lá onde tá no episódio marcado que é pra inserir um anúncio, insere, costura o anúncio e aí você baixa. Porque o discurso de negócio disso é o seguinte, com isso, 100% dos episódios do seu podcast passam a ser rentabilizáveis com anúncios do momento. Porque, por exemplo, se você escutar os primeiros ADTs, eles são com campanhas da Alura, que foi lá no começo que eles faziam com a gente. Os anúncios são feitos, a gente que faz, não é inserido, né? Costurado, nada assim. A gente prefere fazer porque é muito mais próximo, são produtos que a gente, né? Se você perguntar para o Max Brownlee se ele confia no anúncio que saiu aqui no Brasil, ele não sabe nem o que está falando, né? É uma pena isso, né? A gente toma um pouco mais desse cuidado. Então, essa costura acaba com capítulos, porque cada anúncio vai ter uma duração, cada anúncio vai ter um jeito que ele foi inserido, pode ser que ele não seja inserido. Acontecia muito isso antes. Os podcasts que têm mídia programática, o anúncio programático, não funcionava isso aqui no Brasil, então era assim, vamos falar sobre isso, mas a gente já volta, hein? Estamos de volta.
Nesse A Gente Já Volta, Estamos de Volta, era pra ter entrado um anúncio. Às vezes tinha uma trilhazinha de saída, de entrada, que era uma coisa na sequência da outra. Era pra ter entrado um anúncio ali. Lá fora, pros gringos, entrava um anúncio. Pra gente não, né? Então... No Search Engine acontece isso pra mim ainda até hoje. Que ele fala, right after the break. Aí toca uma musiquinha, aí toca a musiquinha de novo, we're back. Tipo, exatamente. Ali era pra ter entrado. E por isso, inclusive, primeiro, concordo com tudo que você falou. Eu brinco que eu adoro a inserção dinâmica por isso, porque eu estou no Brasil, eu ouço muito podcast gringo, a distribuição não preenche tanto os slots para esses podcasts gringos que eu ouço no Brasil, então acaba que eu caio muitas vezes nessa situação de que não tem nenhum anúncio no podcast, então eu ganho uma versão sem anúncio de graça, né? Mas assim, o termo, eu não consegui encontrar um termo em português que traduza, então, momento babaca, mas eu pensei no termo sleazy. É sleazy, é tipo... desleixado, talvez. Sacana, malandro, desleixado. Eu não sei, é uma coisa assim que... O Coca diria que é um caô. Maroto, um caô. Parece um desleixo, um descuido, uma coisa mal feita, porque como você falou, são anúncios de baixíssima qualidade. É tipo quando você entra num site, num blog qualquer aí que tenha anúncio, e aí você lê o artigo lá, daí no final lá tem, tipo... um painel que parece notícias do G1, como queimar a pelanca em 24 horas, tipo... Cara, perde toda a credibilidade. Tipo, eu sei que aquilo é um anúncio, eu sei que a pessoa não escolheu colocar aquele anúncio lá, mas, cara, você tá vendo a porcaria que tá aparecendo? Vou falar mal aqui, 9 to 5 Mac. Já aconteceu várias vezes de anúncio do Google lá que botava um pop-up, que abria, que tocava música, pulava na tela, não sei o quê, e aí você tem que ficar, é tipo o whack-a-mole, né? Você tem que ficar... pera aí, deu ruim aqui, vamos cortar esse anúncio aqui, né? E aí você tem que ir manualmente lá. Então, sei lá, daqui a pouco você tá ouvindo o ADT aqui, vamos para um anúncio aí. Saiba como queimar a pelanca, jogue o jogo do tigrinho, não sei... E sabe, né? Sabe o que é pior desses legal. anúncios? Eles é de propósito, assim, de baixa... Não sei definir de outro jeito, tá? Desculpa, mas de baixa qualidade. Quando ruim mesmo. É mal feito. Assim, não é que é mal feito. Aquele formato, ele é veiculado pra ser ruim. É tipo assim, a instrução... feito pra ser mal feito. A instrução é ser clickbait, assim, do tipo, vai vender um remédio, assim, dermatologistas odeiam e um pedaço de pele, e é só isso. É de propósito, porque aparentemente isso dá muito certo. Mas analisando sobre qualidade de mensagem, de conceito, de comunicação, de acabamento, de tudo, é horrível, mas aparentemente funciona. É o que é bizarro. Então assim, não é a Apple que está inserindo. Os podcasts não sabem o que você está escutando, o que eu acho pavoroso, né? Eu não teria a menor coragem da gente aqui na Gigahertz veicular episódios sem saber o que está sendo veiculado, né? Porque é um desrespeito com vocês, né? Eu acho que tem patamares assim. Quem tá num patamar de MKBHD, que é uma instituição e é uma empresa gigante com um monte de funcionários, com uma equipe, ele nem sabe da publicação do podcast. Se duvidar, ele nem sabe que o podcast vai pra RSS, ele acha que é só no YouTube. Tipo, é uma coisa que tá abstraída, né? Agora... a gente aqui na Gigahertz, que é muito menor fazer um negócio desses, a gente tá, de certa forma, implicitamente endossando aquele conteúdo, né? Que é uma coisa que eu acho que quando é uma celebridade, entre aspas, não acontece dessa forma, a não ser quando é a própria pessoa, né? Que inclusive continua acontecendo, que eu acho bizarro, de influenciadores gigantes fazendo story no Instagram divulgando golpe. E a pessoa vai lá, divulga, aí daqui a pouco dá ruim, daí a pessoa vai lá, faz um vídeo pedindo desculpa, quem me conhece sabe, né? Camiseta preta, fundo branco, e aí daqui um mês tá divulgando golpe de novo, né? E aí é outra história, né? Mas quando é uma parada automatizada, assim, que você vê que fica claro pra você que aquilo tá separado do conteúdo e é uma empresa grande, produtora e tal, aí existe essa abstração. Agora, se é uma entidade menorzinha, tipo a gente, não cola e nunca vai acontecer. Enquanto eu estiver nesta cadeira de co-apresentador, presidente, o senhor homem cadeira, não vai rolar de fazer isso de jeito nenhum. Não só por isso, mas tirando toda essa parte chata que a gente falou,
tem a parte técnica que ferra tudo, assim, tipo, ferra muita coisa de capítulo, tem alguns players que quebra, às vezes dá bug e aí o comercial entra na hora errada. Então, a ideia por si só não é ruim, mas não funciona na prática. E existem sim uns detalhes, não é que vai entrar absolutamente, tem chance de entrar qualquer coisa, vendendo Ford Mercado Livre aqui ou um anúncio da Contigo, não é nesse nível. Você deve dar para escolher, né, que tipo de mensagem de clientes, de marcas você quer, não quer, existe esse tipo de controle, mas ainda assim, não. Melhor não. Melhor não, então... Mas só pra deixar bem claro, né, porque a gente teve várias pessoas que falaram a respeito, não tem nada a ver com a plataforma, então não é o Apple Podcast que tá colocando, não é o Overcast, não é o Pocket Casts, não é nada, não é o Google Podcasts. O lance de, no SoundCloud não tem, é porque o SoundCloud aí você tá de fato ouvindo direto na fonte. É como se você pegasse o MP3 cru lá do episódio e fosse escutar, aí não vai ter, porque geralmente o que acontece é que no feed eles colocam uma outra URL antes da URL do áudio, que é a URL do serviço lá de ads. Inclusive no Overcast, ele tem para cada podcast uma área de privacidade, e aí ele te diz, ele vai te falar, esse servidor aqui que esse podcast usa pode inserir anúncios dinâmicos ou pode tentar rastrear você pelo endereço de IP, mas esses trackings de podcast não funcionam na prática. Ainda vai acabar funcionando. Já faz 15 anos que tentam transformar o podcast nessa mídia sanguessuga de dados, e até hoje não deu certo, né? Você tem lá o NPR que comprou o Pocket Casts e pelos dados de usuários, etc., quis implementar um tipo de padrão novo, não sei o que lá, e tudo que eles queriam implementar já existia, mas não do jeito que dava para explorar os dados, então eles não queriam. E nunca dá certo. O Spotify tá desistindo de podcast, afinal, a gente sempre falou, os podcasts são livres. Você tentar abraçar o mercado estrangular, nem abraçar o mercado desse jeito, não vai funcionar. Não funcionou, né? Acabou de sair líder de podcast que corta a respiração. Tipo o abraço da Felícia do Looney Tunes, não funcionou. Então, tem isso ao nosso favor. Mas ainda assim, e só uma ressalva que é o seguinte, Matheus Júnior terminou a mensagem dele falando assim, achei super interessante e inteligente. Então se ele tá aproveitando e gostando, que bom. Certamente essas pessoas existem também, né, que vê como uma boa oportunidade de ser comunicado em português a respeito de produtos que elas podem ter interesse. Maravilha, né? Mas todo o resto, o acabamento, ele é muito ruim ainda. O que eu entendi do Matheus foi que ele achou interessante e inteligente o lance da inserção uma personalização de ads. Não que ele gostou dos ads, né? Sim. Tá, okay. Porque exatamente eu também isso. Acho interessante e inteligente, né? Eu falei que a ideia em si é boa, só que infelizmente na prática não funciona tão bem. Acho que o importante dessa história é entender que não é o player, não é a empresa, né? Mas sim uma opção do próprio podcast, né? De colocar esse tipo de serviço. Às vezes não vai ter a mídia ali, não vai ter um anúncio bacana, mas esses anúncios também, de alguma maneira, eles são personalizados, né? São feitos pra pessoa, né? Que nem uma vez um amigo meu falou assim, cara, tô recebendo um monte de anúncio aqui, de aumento de uma parte aqui do meu corpo. É mesmo, rapaz? Então por que você tá precisando? Não tem recebido, não. Então cada um com personalizado pra cada um. Eu acho importante só ressaltar que esses anúncios não são personalizados no mesmo nível que anúncio de Instagram, de Twitter, de Google, porque podcast não tem não tem esse tracking como tem em outras áreas, né? Claro que agregando ali por IP você consegue às vezes dar uma enganada, mas é muito difícil na prática. E eu acho, né, o Mendes pareceu um pouco mais pessimista quanto a isso, mas eu acho que enquanto o Apple Podcasts for o diretório canônico de podcasts, isso não vai acontecer. Assim, por isso que, inclusive, eu tinha medo do Spotify acabar dominando esse mercado, porque aí sim, eventualmente, cada skip que você desse de 10 segundos lá no episódio ia ser rastreado. Provavelmente no Spotify já né? Mas eu acho que enquanto o Apple Podcasts, o RSS for a forma canônica de você publicar podcasts, eu acho que a gente tá livre disso. Enquanto for isso, né? Por enquanto ninguém conseguiu emplacar nada. Ficamos de olho. E torcendo. Muito bem. Agradecer a esses feedbacks, né? gigahertz.fm/feedback. Aos mais detêncios que apoiam esse projeto. O ExpressVPN, que patrocinou. Ao Edu também, que faz toda essa
mágica acontecer. Quem acompanha o ao vivo, né, ouve o ao vivo de alguma maneira, através, né, dos mais detensos, sabe a diferença que o Edu faz. Para falar comigo, vocês sabem, vai lá no Copilot, fala que quer falar comigo. Vai no Instagram, no @coca.tech, manda uma DM que a gente troca uma bola. Boa, eu sou MVC Mendes lá no Instagram e no Threads. Apresento há 100 episódios aqui na Gigahertz, a fonte com o Felipe Espósito e a área de trabalho com a Bia Kunze. E também apresento para a Alura o Hipsters Fora de Controle e escrevo todo sábado para o Mac Magazine no último fim de semana sobre como que a Apple vai fazer. Eu não sei a resposta, eu explorei como que ela vai fazer para equilibrar o Apple 2030, né, de ser sustentável, com IA generativa que gasta energia pra caramba. Tem link na descrição. Muito bem, eu tô no mastodon.social/inside. Escutem o 100º episódio do Área de Trabalho. Tô também lá no Instagram e Threads, Guilherme Rambo 2. Valeu. Tudo dito e posto. A gente volta semana que vem. Tchau, tchau. Valeu. Vocês têm que colocar uma IA pra fazer isso, que tira esses barulhos, que tira os cliques. É verdade. Cadê o GPT? Mas eu tenho Follow? medo. Eu tenho medo de botar um monte de coisa aqui, porque é aquela coisa áudio, né? Aí daqui a pouco dá pau. Mas tratamento automático de áudio eu não gosto, porque assim, o padrão das pessoas de falar, cada um é muito de um jeito muito diferente. Ao invés de falar por quê, a pessoa fala porque vai cortar o que é tão pequenininho, mas ele faz diferença no todo do porquê, no contexto, né? Se sair Por isso que tem que ser uma IA que tá ouvindo, né, ali, essa pessoa fala baixinho aqui, tiramento. Às vezes eu tô vendo as transcrições dos podcasts que o Whisper faz e eu vejo certas coisas que eu fico, poxa, mas como? Na maioria das vezes é o contrário, na maioria das vezes, tipo, caramba, ele transcreveu direitinho, mas às vezes acontece alguma coisa, uma que ele se confunde bastante é 9 to 5 Mac, e ele escreve de tudo quanto é jeito. E aí eu ficava pensando, não, mas não é tão difícil assim. Aí ontem eu tava ouvindo A Fonte dessa semana e você falou 9 to 5 Mac uma hora, eu não lembro como você falou, mas na hora eu ouvi, por isso. Porque eu não sei se foi, tipo, na do 5 Mac, tipo, não, você não falou exatamente assim, mas, tipo, a gente fala muito rápido e dá uma embolada, e aí, cara, não tem como ele, né? Talvez se colocasse no prompt lá, de repente ajudaria, mas é difícil mesmo. Que nem, por exemplo, no Mac Transcript, que usa o Whisper, eu tenho uma biblioteca de 30 termos para chat GPT, porque cada um fala de um jeito. Ele entende chat de PT, chat APT, do PT. chat de não sei o que lá. E aí ele faz um find and replace automático. Então ele entende errado, mas o Mac Whisper já pega o errado e troca pelo certo. É muito... Sam Altman também, cara. É engraçado, né? Os dois da OpenAI, Samatma, Sumaltra. Ele pira. Cada um fala de um jeito o Sam Altman e ele fica doidão. Sabe o que você tem que fazer? Você tem que pegar essa tabelinha que você tem aí e me mandar para eu integrar lá, porque as transcrições da Gigahertz têm a mesma coisa, tem um dicionário lá, inclusive tem um dicionário global e tem um que é por podcast, que é para termos que certos podcasts usam, que outros não usam, porque as coisas também é complicado, você faz um find and replace automático, você tem que cuidar para não ser muito amplo, para não substituir o que não deve, né? Por exemplo, infelizmente, tem muitas transcrições que a gente tá falando do Marcos e tá escrito Marcos com O. Pra quem não sabe, é Marcos com U, né? E aí, não dá pra eu botar pra trocar Marcos por Marcos, porque é um nome comum que se fala de vez em quando, sem ser falando de você, né? E aí ia ficar sempre ou errado pra um lado ou errado pro outro. Mas tem, tipo, Marcos Mendes, aí ele troca por Marcos Mendes, que aí é óbvio, né? Mas tem essas complicaçõezinhas. A interface do Mac Whisper não é muito boa para eu copiar os termos todos e colar. Então tirei um print, mandei pelo print, deve dar é mais fácil até de tirar, né? Mas tem OPNI, OpenAI, né? Sanultima, Chat GPT, Chat de GPT, Sun Optimum, Chat de GPT escrito do outro jeito,
OpenNI, ChatGPT, enfim. Tem um... Chat GPT vai ser daqui a um tempo quando É um bom os título. atendimentos telefônicos forem todos AI, a pessoa, putz, tomei um chat GPT, fiquei 2 horas no telefone esperando. Total. Tipo, chá de cadeira. Inclusive, quando eu era criança, isso tem a ver com o área de trabalho, escutem lá. Mas que eu lembrei agora, quando eu era criança, o pessoal falava chá de panela, chá de fralda. Eu imaginava que era literalmente fazer um chá numa panela ou fazer um chá que você botava uma fralda dentro, e eu nunca entendi por que fazia botar uma fralda no chá. Na verdade, eu sempre estranhei, eu acho que eu nunca pensei que era você pegar um bebê e fazer um chá do bebê, ou alguma coisa assim, ou da fralda, né? Mas sempre estranhei, e é meio universal, né? Baby shower. Baby shower, na verdade, vira Chuva banho de bebê, chuveiro banho de bebê, loja. banho de bebê. É. Não existe um termo pra banho de loja em inglês, né? O pessoal não fala shopping shower, sei lá. Acho que não, né? Pergunta Vamos pro ver se o GPT. ChatGPT sabe. Em inglês. Sim, o termo banho de loja é makeover shopping spree. Acho que Não baby tem shower mesmo. seria mais de chuva, talvez, porque a pessoa vai lá e ganha uma chuva de presentes pro bebê. Chuva de bebê, na Paulista. Nossa, que horror. Por que na Paulista? Cara, você não lembra da ação da chuva de Twix na Paulista? Twix, o doce? Twix, o chocolate. Eles fizeram Ah. o maior fuzuê uma vez, na época de marketing de guerrilha, que tava na moda essas bobagens assim. Vai ter chuva de Twix na Paulista, dia tal, hora tal, todo mundo Aí cola o pessoal lá. foi lá, caíram 2. Não, era tipo papel só impresso assim do Twix, sabe? não. Tipo, girando no ar assim, caindo feito confete. E foi lógico, né? Foi totalmente pela culatra. Então tá, eu achei que era uma piada maior do que assim, porque na agência depois qualquer coisa, ideia ruim era chuva de não sei o que na Paulista. Chuva de não sei o que na Paulista. Por isso chuva de bebê na Paulista. Eu entendo como isso possa ter virado uma piada interna. Aham.